Alô, alô, galera, estamos chegando. Bom dia, boa noite. Deixa eu acertar aqui a minha tela aqui, que eu tô com um novo tripé, que nem meu, é do José Paes, é um tripé, vou falar para vocês, hein, que é um tripé. Esse é cheio de tecnologia aqui. Aí, vai dar uma melhoradinha. E estamos chegando, Confras, já estou vendo aí os Confras. Chicão, é possível você colocar na vertical? Isso, Chicão, já deve estar indo para vertical, se possível. Estou vendo também o Roger por aqui, o Soveral. E hoje um papo muito especial com um convidado mais que especial, né? Um dos maiores especialistas no Brasil de marketing e gestão esportiva, Amir Somod. A pronúncia é essa, Amir? Boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E Somod mesmo, é isso aí. Legal. Então, a gente vai, obviamente, aqui com os nossos confras, que vão dar também o seu boa noite, a gente vai trocar muitas ideias aqui sobre marketing esportivo, gestão esportiva. Tem muita coisa acontecendo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o esporte de um modo geral, né? A vida de um modo geral. Hoje a gente fica vivendo em torno do marketing, né? E nossa praia aqui, marketing esportivo. Soveral, boa noite. Vejo o amigo um pouco preocupado, porque o final de semana que passou, o Corinthians não foi muito bem, mas, enfim, hoje a gente vai dar um pouco de trégua para você. Vamos falar de marketing esportivo. Só o seu boa noite, e aí a gente já vai para começar, entre aspas, uma sabatina, mas é claro, muito mais uma resenha com o nosso convidado dessa noite. Boa noite, Soberal. Bom rever o amigo, mesmo com o Corinthians perto da zona de rebaixamento, que não consegue vencer nem o América. Boa noite para todos. Obrigado por estarem aqui. Estamos todos juntos, uma alegria. A situação do Corinthians não é nada boa, né? Mas eu ainda acredito que o Corinthians sobreviva aí milagrosamente na primeira divisão. Eu sou corintiano, eu tenho que acreditar, né? Eu acredito que o Corinthians ainda tenha algum estofo aí para se segurar na primeira divisão. Espero que esteja correto, né? Porque ia ser uma tragédia, ia ser o coroamento da pior gestão que eu já vi desde que eu existo no Corinthians. E quando a gente imagina que está ruim, pode ficar pior, não é isso, Roger? Boa noite. Boa noite, Osmar Garrafa, boa noite a todos, Beto, Soveral, Somog, todos juntos aqui. Como diz aqui no meu nome aqui, Santos, eu te amo. Pode ficar pior? Pode ficar pior. Mas tem o outro lado, Garrafa. Também pode ficar melhor. É verdade. Eu até acredito nessa recuperação do Santos, né? Em termos, se você olhar pela matemática, me preocupa muito mais o aspecto emocional do que até a classificação. Porque o emocional, depois do 7-1, que é um tanto quanto complicado. E tivemos, nesse momento, uma substituição. E aqui nós não estamos muito que nem o Abel, não. O Abel, às vezes, tem dificuldades no banco. Sai uma peça, não entra outra peça à altura, não. O Chico estava conectado, deu uma queda no Chico, daqui a pouco ele está de volta, mas já de imediato o Garrafa já olhou para o banco, já está, o nosso Beto já está em campo. Grande Bob, boa noite. Bob, seu Palmeiras também já começou a semana aí, é verdade que venceu o Coritiba, mas começou a semana também aí com protestos, com a tia Leila, e a gente vai falar muito desse Palmeiras, né? Há conflitos de interesse, né? A que ponto o marketing entende o patrocinador? Olha só que loucura, né, Beto? O patrocinador, o dono do patrocínio é o presidente do clube. Enfim, tem muita coisa para a gente falar. Seu Palmeiras brigando e acredito que vai direto à Copa Libertadores. Ocorre risco, Beto. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Confras. Roger, Edu, Amir. Amir, grande prazer em estar com você aqui. Tenho um monte de dúvidas que eu acho que você vai me ajudar a resolver uma série delas. Com relação ao Palmeiras, Garrafa, eu acho que o Palmeiras fez o que tinha que ser feito. Está numa situação ruim, uma tendência péssima, tinha que ganhar aquele jogo. Fez uma escalação, meteu 3 zagueiros, montou um time assim mais conservador e foi atrás do resultado, que era o que tinha que ter acontecido. E conseguiu. E acredito que os próximos jogos, próximo é contra o São Paulo, se não me engano, né? Ele vai entrar mais tranquilo. Seria muito ruim, muito ruim, quase que catastrófico, se ele fosse pegar o São Paulo enfrentando mais uma outra derrota.
Então, eu acho que fez a lição de casa. Aí fazer a lição de casa, sabe aquela história? Quanto você precisa para passar? Eu preciso de 5. É o seguinte, se eu tirar 4,5 e conseguir uma revisão de prova, o professor me toca para frente. É o que eu preciso. Foi mais ou menos nisso. E como eu não sou Abel, eu vou de 3 atacantes, né? Eu tenho o Roger ali resguardando a meiuca, o Soveral de um lado, o Beto, quando eu perdi o Chico, o Beto já apareceu no comando do ataque, mas está faltando o cara do lado direito. Mas eu falei que meu banco é recheado. Tá ele aqui, já estava entre os titulares e ele voltou. O nosso Chico Lang. Boa noite, Chicão. O Corinthians, você está muito preocupado, Chicão? A gente só está dando um brief para a gente entrar direto no assunto sobre marketing esportivo, né? Com o Amir, mas a gente está dando uma rápida, só uma pinceladinha, muito curtinha, cada um falando aí do seu clube. Está muito preocupado com o seu Corinthians, Chicão? Boa noite. Olha, muito preocupado com o Corinthians, porque eu não estou vendo poder de reação no time. Não é o técnico, e agora nem é a diretoria. Estou vendo o time. O time não consegue responder em campo aquilo que a gente precisa para escapar da queda para a segunda divisão. Cada jogo que tem, fica evidente que o Corinthians não conversa, as linhas não conversam entre elas. A defesa não conversa com o meu campo não conversa com o ataque. E os gols só saem no sufoco. Aquele 3-3 com o Fluminense, aquele primeiro tempo, foi uma aves rara, né, que eu acho que é difícil de acontecer de novo. Porque o time em si não consegue jogar. É um negócio impressionante. Agora, um ano também começou o jogo, eu não escalaria Moscardo e o Vera junto. Eu não escalaria. Espero que no próximo jogo ele faça o Michael voltar. Lá estava punindo, né? Tinha sido punido e estava cumprindo suspensão. Eu espero que ele faça o Michael voltar e não coloque o Vera, porque o Vera, aqui entre nós, ele é um bom jogador. Só que ele, nesse meio campo do Corinthians, ele mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, ele vai dar combate, ele não acerta o combate, ele vai na perna do cara. Ele mira a bola, mas acerta a perna. Ele não tem time de jogador que faz cabeça de área. Mas ele é cabeça de área. Pode até ser cabeça de área, mas não tem time para isso. E isso irrita muito. Muitas faltas ali na entrada da área, e ele também não sabe marcar. Hoje eu estava assistindo o Gazeta Esportiva. Essa é a rápida pincelada do Chico Lang, né? Vocês estão percebendo que eu acho que eu acho que ele está preocupado. Realmente tem que estar. Ele pode. Chico, óbvio, óbvio. Olha, o Garrafa hoje disse uma coisa no Gazeta Esportiva que ele está coberto de razão. Onde estava o Fausto Vera quando o Benítez chutou? Cadê o cabeça de área? Foi dentro da área do Corinthians que o Benítez chutou. Não foi de fora da área. Eu vendo assim de relance, eu achei que foi de fora da área. Eu até estava culpando meio que o Cássio. Mas não foi dentro da área. Então, dentro da área tem que ter um volante. E cadê o volante? Ninguém sabe, né? Ninguém viu. Sumiu. Bom, tá certo. Eu vou a um rápido anúncio para você, importante, que o Dudu já tem na ponta da linha para você, né? Porque você sabe, Starbox é 99,99% de ar puro, qualidade de ar. Eu e todo o nosso time, com certeza, todo mundo bem aqui no ar com o Starbox, mas acompanhe só. Mais detalhes do nosso Starbox. Na tela, Dudu. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, tá aí para você. Vamos colocar então a bola para rolar. E já que cada um deu aquela passada no seu clube, e talvez, entre aspas, mais tranquilo, o nosso Beto com o Palmeiras, a pergunta que eu vou fazer para o nosso convidado de hoje é: qual é a avaliação, Amir, que você tem hoje em termos de futebol brasileiro, principalmente dos grandes clubes? Como você define hoje
o marketing esportivo, como os clubes utilizam o marketing esportivo hoje, os grandes clubes da Série A. Poderiam se utilizar mais do marketing. O marketing tem caminhado paralelamente como tem que caminhar, ou ainda estamos muito distante do marketing nos grandes clubes, principalmente, estarem efetivamente trabalhando. Por exemplo, o Corinthians, a marca Corinthians, ela é gigantesca. O Corinthians não... Para um patrocinador master agora, parece que a camisa do Corinthians, nada contra, mas parece macacão de piloto de Fórmula 1. Não é? Como hoje o futebol brasileiro tem lidado com o marketing esportivo? Está dentro da expectativa ou estamos ainda muito aquém do que se pode ser, o amigo? Vamos lá. Só queria fazer um comentário antes, que depois a gente vai falar mais de marketing. O pessoal me pergunta sempre como é que é o impacto de uma Série B. O Grêmio, por exemplo, de TV, ele caiu de 207 milhões em 2021 para 89 milhões em 2022. Então, é uma queda de 57%. Só para o pessoal poder entender por que é tão desesperador ser rebaixado, né? Só a TV ali você já tem um impacto enorme, é um ano perdido praticamente. Deixa eu só fazer só pontuar em cima do que você está me perguntando, uma dúvida. Mas, assim, eu não sei se o regulamento diz, eu vou até depois checar essa informação. Me parece que quando um time da Série A, existem alguns clubes, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, quando eles caem para a Série B, não sei se é só no primeiro ano, não sei se você tem essa informação, eles ainda continuam recebendo a mesma cota que recebem na Série A. Você tem essa informação? Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Se cai a primeira vez, ainda recebe a cota da Série A? Eu não sei se tem alguma exceção, mas no passado tinha realmente isso. Os clubes participantes do Clube dos 13 do passado tinham ali uma benesse, mas agora é contrato individual e o Grêmio, que é o queridinho da Globo, vamos dizer assim, é um clube que sempre esteve alinhado com a Globo, teve as melhores luvas, sofreu um impacto muito grande. Então, assim, é óbvio que quando o Corinthians caiu para a Série B, e quem viveu de perto, eu estava acompanhando tudo de muito perto, assim, a Série B acabou crescendo sozinha porque o Corinthians foi para a Série B. Então, isso era realidade. Então, o Corinthians conseguiu neutralizar a queda com forte crescimento, porque ele, o Corinthians, se posicionou assim. Mas hoje, as coisas mudaram muito. Por exemplo, claro que tem diferença, mas um clube de Série B vai receber limpo 10 milhões de reais, né? Um valor irrisório, não dá nem para pagar um mês da folha corintiana, por exemplo, o Santista. Então, a gente está falando do Corinthians, que é um clube que tem muito mais estrutura. Se o Santos cai para a Série B, é pior que o Grêmio, né? O Grêmio tinha um contrato de TV melhor na Série A do que o Santos tem hoje. Então, para você ver que a dor é grande. Com relação à sua pergunta, eu gosto de uma frase que eu li esse final de semana, que está tendo essa ação aí do Barcelona com a camisa dos Rolling Stones, e entrevistaram na Espanha o diretor de marketing do Barcelona. E perguntaram para ele de novos espaços na camisa. Ele falou: olha, a gente sempre estuda possibilidades, mas nós não queremos, ele falou, danhar, né? Enfeiar, deixar feio o manto sagrado, vamos dizer assim, para não ficar com a cara dos times brasileiros. Me causou um certo mal-estar ouvir isso, porque é verdade. Garrafa falou da camisa do Corinthians, e pode ser a do Santos, e pode ser a do São Paulo, e pode ser de qualquer clube. Palmeiras provou que é possível, sim, ter um patrocínio master ali, limpando um pouco a camisa. A camisa do Palmeiras é mais bonita, a do Cruzeiro mesmo, agora recentemente, é mais bonita, mas não se paga. Quer dizer, o Corinthians lota de marcas e é um dos clubes que mais fatura. A tendência é que, assim, não existe a possibilidade de você colocar 20 marcas na camisa. Então, o que você vai ter que fazer? Aumentar o valor. Você pegar que o Spotify está gastando 70 milhões de euros com o Barça. Então, dá para o Corinthians ter uma marca como essa. Não precisa ter sua casa de aposta ou uma marca desconhecida. Mesmo o futebol feminino do Corinthians, que é o maior clube do mundo, vamos dizer assim, né? Nenhum clube do mundo acho que ganha tanto de futebol feminino. A marca é uma marca pequena, desconhecida, então está tudo muito acanhado ainda. Por outro lado, o mercado brasileiro de publicidade está entre os maiores do mundo. Só para o pessoal ter ideia, é muito maior que o da Espanha, é maior que o da Itália. Então não faz sentido que, por exemplo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras não estejam entre os maiores clubes do mundo em marketing. Ah, mas o PIB do Brasil é menor. É verdade. Mas o mercado publicitário brasileiro com esse PIB menor é maior que de grandes mercados onde o futebol cresceu muito. Então, a La Liga investiu, a Premier League, aí pensando em NBA, NFL, nós não temos liga. Então, a falta da liga
E esse marketing esportivo acanhado, porque vamos lá, o Corinthians e o Flamengo não tem competição com outro clube fora. Mas se o Flamengo e o Corinthians fossem do tamanho de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Manchester United, vou falar desses novos, PSG, Manchester City, porque o Manchester City cresce porque tem ídolos. O Corinthians vende os ídolos. Então, quando o Brasil começar a entender a dinâmica do marketing esportivo, porque pode ver, esses clubes europeus todos são os ídolos que carregam o clube, né? Pega o Messi com o Inter Miami. O Inter Miami era um clube pequeno, já muito valioso, ok, jogava MLS. Chegou o Messi e arrebentou a boca do balão. Então, o marketing depende muito dessa sinergia com o ídolo, porque o ídolo, ele independe se o time vai ser campeão, se vai ganhar. O cara acompanha o ídolo, ele acompanha a vida do ídolo, a esposa do ídolo, o pet do ídolo, você entende? É uma certa idolatria, né? E eu acho que falta ao Brasil esse entendimento. Acho que o marketing esportivo não é ficar botando marca na camisa enquanto houver espaço, porque pode pegar os exemplos de times de vôlei e futsal. Tem muita marca e não fatura nem 1 milhão por ano de patrocínio. Então, não é uma questão de quantidade, é de qualidade. Então, por exemplo, os europeus limparam a camisa porque tem um estudo, né? O próprio americano fez isso. A camisa é muito valiosa. Uma camisa de clube de futebol, vendida aos milhões, é um produto muito valioso. Então, quanto mais bonita for a camisa, e aí vamos lá, aos anos 80, que não tinha patrocínio, era mais bonita. Sim. Então, quanto mais parecida com os anos 80, vamos dizer assim, essa camisa, então não é um anti-marketing. Você vai começar a ter, por exemplo, plano de saúde, a empresa de veículos, a empresa de bebida, mas você não vai ter essas marcas na camisa. Essas marcas vão estar explorando oportunidades que a gente pode falar ao longo do bate-papo aqui. Claro. Que tipo de oportunidades seriam essas? Ou seja, então, dentro dessa resposta que o Amir nos dá, né, Beto, me parece que a gente não está indo muito no caminho correto, talvez num caminho mais amador, num caminho que possa, no primeiro momento, parecer mais fácil, mas não é o correto. Essa é a leitura que eu faço, Beto. É bem por aí mesmo, né, Garrafa? Eu estou aqui na Sports Value e na Sports Value ela fala para a gente aqui sobre a metodologia, né, Amir? E na metodologia para o valuation de um clube, que eu vejo aqui em primeiro lugar Flamengo, em segundo lugar Palmeiras, aí depois nós temos, sem o corrigido, a gente tem o Atlético Mineiro e depois vem o Corinthians. Esses são os top 5, os 4 primeiros, vai? E eu vejo aqui na metodologia, Amir, que você leva em consideração o ativo circulante e o imobilizado para fazer o valuation do clube, né? Você leva em consideração o ativo circulante e o imobilizado, o valor da marca, os jogadores e os direitos esportivos. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que significam esses 4 parâmetros e como é que eles compõem o valuation do clube de futebol? Claro que sim. É um estudo que a gente faz anualmente, é um estudo muito polêmico. Desde a primeira edição, vamos agora para a 4ª edição, gera muita polêmica. Para pegar um exemplo de fora de São Paulo, que também tem essa polêmica agora, como é que o Atlético Mineiro pode ser avaliado acima do Corinthians, né? Então, eu pego o meu exemplo, que é a maior polêmica que tem, que o Atlético Paranaense, no estudo, vale mais que o Grêmio. Como é possível um clube muito menor, numa região sul, aí vamos entender, então, que o valuation não é o clube que tem mais torcida ou que tem mais receita. É uma série de fatores de gestão que, somados, você tem o valor. Então, vamos dar um exemplo do Grêmio versus o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um estádio moderníssimo que é 100% dele. O Grêmio abriu mão de ter um estádio nesse momento, é da OAS. Então, essa decisão fez com que o ativo do Grêmio seja muito menor do que o do Atlético. A marca do Grêmio vale muito mais que a do Atlético. Então, essas são as nuances desse estudo. Então, o valor da marca, ele capta as receitas com marketing, sócios, bilheteria, tamanho de torcida, engajamento em redes sociais. Então, nesse caso, o Corinthians é infinitamente maior do que o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro tem uma arena MRV. E isso o Corinthians não tem, porque o estádio do Corinthians está lá no fundo. Não está no ativo do Corinthians. Então, hoje, o ativo do Corinthians é CT e Parque São Jorge. Então, essas diferenças são consideradas no estudo. Então, o valor da marca, que inclui toda a parte de tamanho de torcida, de marketing, televisão. O ativo, que é dinheiro no banco. Por exemplo, o Atlético Paranaense tem mais dinheiro no banco que boa parte dos clubes. Então, ele acaba valendo mais, porque de cash, na hora que você compra um clube, você recebe o dinheiro que está no caixa do clube também. Então,
e o plantel, porque claramente um clube que investe em ser campeão e investe num time, aquele ativo é valorizado, aquele ativo vale muito. E o último, que é o registro na CBF Federação, por quê? Até clubes que não têm receita nenhuma de televisão, de patrocínio, ele tem um registro na Federação Paulista, ele tem um registro na CBF. Então, a única receita que às vezes ele tem é algum valor que a federação paga em termos de premiação, de participação. Então, aquilo é considerado porque muitos clubes foram vendidos, por exemplo, pelo valor anual de televisão que gera, porque às vezes é a única receita efetiva daquele clube do interior, por exemplo. Então, hoje, o último estudo que a gente fez, os clubes estão valendo 33 bilhões, isso aí dá próxima a 5 bilhões de dólares, que é muito pouco. Então, 5 bilhões de dólares para 30 clubes é muito pouco. Um clube na Europa vale isso. Então, temos que discutir os motivos, e um dos principais motivos, na minha opinião, é o valor da marca. Porque o estádio, o plantel, depende de uma série de fatores. Se o clube está bem financeiramente, se teve a construção de um estádio, se modernizou a arena. No caso do marketing, não. O marketing é capacidade de gestão da marca, não depende muito de fatores de investidores, depende da sua criatividade, depende de outros fatores. Então, eu acho que o Corinthians, por exemplo, não pode valer menos que o Atlético Mineiro, mesmo com a questão de não ter um estádio hoje no seu ativo. Por quê? Porque o Flamengo também não tem um estádio e vale mais que o Palmeiras, né, por conta de ser o primeiro, e o Corinthians devia ser o segundo. Ele já foi o segundo no passado, e o Palmeiras cresceu muito. E como é que pode o Palmeiras com menos torcida? Porque a receita do Palmeiras com o estádio não é para pagar a dívida do estádio, fica no balanço do clube palmeirense. Enquanto que o Corinthians abriu mão para pagar o fundo, e essa receita não fica no departamento de futebol. Então, o motivo do Palmeiras estar à frente do Corinthians foi uma decisão errada que o Corinthians tomou de não ficar com a receita de bilheteria como receita operacional. Então, eu penso o seguinte: o Corinthians jogava no Pacaembu, Malemar, fazendo seus 40 milhões de bilheteria, vamos dizer assim, e vai para uma arena, chegou a 100 milhões, vamos dizer agora, com sócios e tudo, e o vice-campeonato da Copa do Brasil do ano passado, chegou a 100 milhões. Esse dinheiro vai todo no fundo da arena. E isso enfraqueceu os números corintianos no final das contas. Então, tem o que eu acho interessante nesse estudo do valuation e essas metodologias é que a decisão tomada por aquele gestor impactou no número anos depois, caso que eu citei do Grêmio, caso que eu citei do Corinthians, só para citar como exemplo. Veja, e a gente está iniciando esse papo com o Amir, e a cada resposta dele eu vou chegando ainda mais à conclusão de que a gente está engatinhando, que muita coisa, né, na gestão do marketing esportivo tem sido feita de forma equivocada. Enfim, são observações, né, Chico, que a gente começa a ver realmente que e lá na frente, lá no final, vem reflexo. E quando eu digo final, acaba sendo dentro de campo, porque se você não tem um clube bem gerido, você não tem os recursos suficientes, você não consegue montar realmente um time de ponta. Chico, fica à vontade, aí o Amir está à nossa disposição, Chicão. Ô, Amir, me diga uma coisa, eu estava pensando aqui com meus botões, você disse que o Flamengo é o time assim, mais caro do Brasil, e que se fosse vender o Flamengo ia ser um dinheirão. Mas Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que são as 4 maiores torcidas do Brasil, elas precisam ser vendidas, elas precisam virar SAF para dar certo? Essa é uma ótima pergunta, porque hoje o clube Palmeiras, vou pegar o Palmeiras que está numa situação financeira super sólida, até por conta desse patrocínio que não tem que dar uma certa sustentabilidade, vamos dizer assim, ele não tem que ficar sofrendo se vai perder o patrocinador, se não vai, estar ali um certo equilíbrio, e o Palmeiras soube aproveitar, na minha opinião, administrativamente. Então, eu acho que é o seguinte, esses clubes não pagam impostos, o clube da SAF vai ter que pagar imposto. Por outro lado, o clube da SAF tem 1000 mecanismos de atração de investimento. Então, vamos pensar o Corinthians sendo o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, diferente, por exemplo, da Juventus ou do Ajax, que foram para a Bolsa, ou o PSG, que foi vendido para um estado, né, que é o Catar, o Bayern de Munique não fez isso. Ele vendeu um pedaço das suas ações para grandes empresas. Então, empresas que não têm times. Então, a Adidas comprou 8%, a Audi comprou 8%, a Allianz comprou 8%. Agora, vamos voltar para o Corinthians.
Corinthians está aqui avaliado, vale bilhões. Legal. Mas ninguém está pagando nada por isso. Mas se o Corinthians fosse hoje uma empresa, uma SAF, onde 100% das ações fossem do Corinthians, eu falo, pô, o Corinthians está com problema na arena. Precisamos levantar 500 milhões para poder quitar uma parte dessa dívida e desobstruir, de repente, essa receita de bilheteria que hoje está mal negociada e ficou toda para o fundo, podia ficar lá metade para o Corinthians. O que eu podia fazer? Podia chegar na Ambev, sei lá, no Itaú e na Votorantim, lá que é da Hermínio de Moraes corintiano. Vem cá, gestão corintiana, 100% profissional, não tem mais política. Você não quer pagar 10% aqui desses bilhões que está valendo o Corinthians? Me ingressa aqui alguns bons milhões e eu resolvo, e a gestão vai ser orientada também, não só para o torcedor, para o patrocinador, mas também para esse investidor, que tem o direito a receber dividendos, ganhar, lucrar com a boa gestão corintiana. Então, o que eu acho interessante, o modelo alemão? O alemão, ele é muito parecido com o brasileiro, não na parte da organização, né? É muito melhor que a gente, mas na questão da paixão pelos seus clubes. O clube é parte da comunidade, eles não se aceitam muito como esses sheiks, ou magnatas russos comprando o clube. Eles preferem esse modelo meio clube, que é o híbrido, né? Tem uma SA, que é uma empresa gerida profissionalmente, que tem esses acionistas, mas que tem uma assembleia de sócios que representa a parte dos torcedores que são associados, né, e acionistas dessa SA também. Quer dizer, então, boa parte das ações do Bayern de Munique estão com o clube. E quem é o clube? São os sócios. Teve até uma passagem que não sei se vocês acompanharam, o Qatar Airways, que é uma marca super famosa, patrocina um monte de clubes, representa o Qatar, que é quem comprou o PSG. E é uma ditadura, e os torcedores do Bayern exigiram, em assembleia de sócios, que retirassem aquele patrocínio, porque de alguma maneira era denegrir a imagem democrática, de liberdade do Bayern de Munique, que lutou contra os nazistas durante a Segunda Guerra. Então, naquele tempo do Hitler, o Schalke 04 era o queridinho do Hitler, e o Bayern de Munique era o inimigo número 1 dos nazistas. Então, o que eu quero só mostrar com isso? Que o sócio está lá. Então, por exemplo, se chegasse uma marca verde no Corinthians e o investidor falar, não, bota a marca verde. Não, vai ter ali uma participação dos associados dizendo não, entre aspas, né? Verde aqui não, ou mesmo preto no Palmeiras. Então, essas brincadeiras que fazem parte, eu acho, da cultura do futebol, a empresa perde. O próprio Manchester United, que é um super clube, super potente, os donos que são americanos são odiados pela torcida. Tem torcedor que abandonou o clube porque não suporta mais. Então, eu acho que a gente não pode comercializar a paixão. A paixão tem que existir. Então, esse modelo Bayern de Munique, eu vejo perfeitamente com o Corinthians. Só que o problema é o seguinte, que empresa que vai colocar 8%, vamos dizer assim, de um valuation no clube? Porque o Corinthians está avaliado aqui no nosso estudo para baixo, porque são os balanços, eu não tenho acesso a quanto valeria efetivamente a venda de um pedaço do Parque São Jorge. É valiosíssimo. Mas se o Corinthians hoje vale 3 bilhões aqui, que seria um pouco mais, 3,5 bi, se ele vender 10% são 350 milhões. Se ele vender 20% é 700 milhões, ele resolveu a questão da arena, que com 700 milhões na mão, o Corinthians resolve a questão da arena. Então, só para mostrar que são mecanismos que o mercado financeiro permite que uma empresa usufrua e que o clube social ali, a cada 3 anos com eleição, tem muita dificuldade de entrar nesse mundão, né, das empresas. O Roger, nós estamos conversando com o Amir Somote. Só uma coisinha rápida. Pois não, Chico. Eu entendi, então. O Corinthians não precisa vender o clube todo. Ele pode vender 10%, 15% da parte dele para investidores. E aí sim, paga o estádio, paga as principais dívidas e retoma a rédea da bilheteria. Só isso, você acha, Amir, que daria um jeito na crise corintiana financeira? Vamos falar a verdade, assim, eu acompanhei muito de perto, fui ver jogos na arena do Corinthians. O Corinthians conseguiu integrar a Zona Leste à cidade de São Paulo, porque obriga aqui jornalistas, torcedores, o turista que quer visitar, todo mundo acaba indo, gente famosa, né? Então, o que acontece? O Corinthians tem que aproveitar isso e trazer investidores interessados também nesse discurso, porque, por exemplo, é óbvio que o Corinthians tinha que estar numa situação financeira confortável. Pega o Palmeiras antes da arena, e o Palmeiras depois da arena, uma coisa meio impressionante. O Palmeiras deve muito à arena, né, em termos de títulos, em termos de finanças. Então, como é que o Corinthians se enfraqueceu economicamente construindo um estádio? Então, isso não faz sentido. O próprio Flamengo, que não construiu nada, vamos dizer assim, pegou o Maracanã para ele e arrebentou. Ele chegou na Libertadores
e com essas receitas todas passou dos 200 milhões em estádio e sócio-torcedor. Não faz sentido. O Corinthians está sangrando, porque tem esse tamanho todo, essa estrutura de torcida, de mídia. Lembrando que o mercado publicitário paulista é mais importante do que o carioca, ou mesmo em outras partes do Brasil. Então, tudo acontece por aqui, em termos econômicos, e não faz sentido. A maior torcida, com mais de 40% da base do estado de São Paulo, está sangrando financeiramente, brigando para não cair, quando os rivais, como é o caso do São Paulo, Palmeiras, Flamengo, com tamanhos menores ou até parecidos, numa situação financeira totalmente confortável. Tá aí. Esse é o Amir Somod. Roger, estamos com um especialista em marketing esportivo e ele está nos mostrando caminhos, né? Caminhos que nos parecem, assim, que os clubes, não sei porque ainda não se atentaram. E, repito, que pouco mais de 20 minutos de conversa, quanta coisa a gente já viu que está muito diferente. A roda não está girando redonda como deveria girar, né, Roger? Boa noite, Osmar. Boa noite, Amir. Amir, eu vou fazer um questionamento para você. Eu também venho da área do marketing esportivo. Eu comecei eu fiz educação física, depois fiquei como gestor da área de marketing esportivo da FEI, Faculdade de Engenharia de São Bernardo do Campo, e posteriormente eu estou no marketing de indústria hoje, né? E eu vi nessas avaliações, quando você põe os parâmetros, você está fazendo uma avaliação do clube como um todo, como uma empresa. E aí você tem o valor conjuntivo dessa empresa. Porém, eu sempre questionei isso e eu vejo que o que mais falta no Brasil é o valor da marca. Eu trabalho numa empresa que a gente comprou uma marca de uma multinacional, mas praticamente assim, a fábrica a gente jogou fora, porque estava totalmente desatualizada e a gente teve que fazer todo um projeto de revitalização, tanto das lavouras, enfim, do tudo. E os clubes eu vejo da mesma forma. Por exemplo, falar que o Corinthians vale menos do que a maioria dos clubes, se for verdade o que o Soveral e o Chico falam, que tem 40 milhões de torcedores, a marca como um todo é que importa quando algum investidor vai fazer a compra. A dívida, o passivo, a pessoa que tem dinheiro para comprar uma marca desse tamanho, ela consegue resolver com uma boa gestão de marketing, com uma boa gestão administrativa, né? É o que está ocorrendo no Santos, apesar dos resultados esportivos estarem sendo muito ruins, a parte financeira está se equalizando. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o Brasil é um mercado de terceiro mundo, infelizmente, apesar de ser um país gigantesco. Nós temos condições de vender as marcas, que vem investimento para a marca Corinthians, para a marca Santos. Porque você sai aí fora pelo mundo, e eu viajo bastante para fora, o pessoal não conhece Red Bull Bragantino, não conhece ninguém. Eles conhecem Palmeiras, eles conhecem São Paulo, eles conhecem o Santos, eles conhecem o Corinthians. Então, quer dizer, eu acho que falta um pouco para nós brasileiros, e principalmente para os gestores de marketing dos clubes, entender que a marca é muito mais valiosa do que o clube tem como estrutura. E não está sendo trabalhado isso a nível institucional no Brasil. Eu gostaria da sua opinião, afinal de contas, você tem um baita de um currículo, né? Fez até pós-graduação lá em Barcelona. Então, a gente fica contente de poder ouvir uma pessoa assim. Vamos lá. Um dos fatores do valuation é a marca. Então, por exemplo, você vai comprar um clube, você vai comprar o estádio, dinheiro no banco e a marca do clube. Então, em tese, você está certíssimo. Se você for comprar a marca da Coca-Cola, pode jogar fora os caminhões. O que vale mesmo é a marca da Coca-Cola. Dos clubes, em tese, devia ser igual. Então, o Camp Nou, em tese, devia valer muito menos do que a marca do Barcelona. E isso, a tendência é essa. Só que agora o Camp Nou está sendo revitalizado, então ele vai valer muito mais. Então, o caso do Atlético Paranaense é um bom exemplo. O Atlético Paranaense tem um estádio moderníssimo. O São Paulo, não. Então, mesmo que São Paulo tenha um metro quadrado mais caro do que Curitiba, a estrutura que o São Paulo tem vale menos do que a estrutura que é recente, né, novíssima em folha, do Atlético Paranaense. Então, as estruturas são fáceis de a gente analisar. Agora, a marca não. A marca depende do tamanho da torcida, do potencial, mas principalmente da receita oriunda da marca. Então, vamos pegar o exemplo do Flamengo. O Flamengo faz mais patrocínios que o Corinthians, ganha mais dinheiro da TV, fatura mais com a questão do estádio, tem mais licenciamento e a marca vale o dobro. Não deveria? Não deveria. Se a gente fizesse esse estudo em 2011, 12, 13, o Flamengo não valia nada em termos de marca naquele momento e o Corinthians era o mais valioso do Brasil. Então, essas mudanças de posição são normais, mas não deveriam ser. Então, vamos lá. O Corinthians vale muito mais
como marca do que qualquer outro clube, se a gente pensar com potencial de marca. Mas o Corinthians não está sabendo aproveitar esse potencial. Então, vamos de novo. É um clube incrível em termos de tamanho de torcida, de potencial de marketing, mas hoje fatura menos em patrocínio do que os seus rivais, especialmente Flamengo e Palmeiras. Fatura menos com TV, porque eles foram para competições internacionais, receberam em dólar 5-1. O Corinthians ficou defasado. Quando o Corinthians foi campeão do mundo, era ele que recebia. Só que o problema é que naquele tempo se pagava bem menos do que se paga hoje. O problema é que o Corinthians resolveu falhar no momento onde mais está se pagando. Por isso que o Palmeiras cresceu tanto. Assim, o Palmeiras, vamos dizer assim, não chega a ser metade, mas é quase a metade. É 80% da torcida do Corinthians. Como é que pode valer mais a marca do Palmeiras? Não faz sentido, mas que ele ganhe em dólares na Libertadores. Ele tem um patrocínio mais valioso. Ele está com estádio, ele acaba valendo mais. Não deveria, né? Por lógica. Não deveria. Então, por exemplo, o Barcelona nunca vai valer menos que o Atlético de Madrid, né? Pensando por essa prisma. Então, como isso aconteceu no Brasil? Porque o Corinthians foi penalizado, porque ele quer não, ele tem uma vida além do futebol, o Corinthians, uma vida pesada, né? De dívidas do clube, de dívidas do estádio, e a gente não sabe exatamente o tamanho dessa dívida. Esse é o grande problema. O Flamengo chegou, no seu pior momento, a valores atualizados em 1 bilhão de dívida. Hoje a dívida do Flamengo está menos de 300 bilhões. O Corinthians tinha uma dívida que não se sabia qual era. Hoje a dívida do Corinthians está em mais de 900, só do clube. E nós sabemos que a dívida do estádio deve estar beirando quanto? Mais de 900 milhões. Então, são quase 2 bilhões de dívida que o clube tem que administrar. Então, esse é um grande problema. Aí você pega o Fortaleza, que está aí para ser campeão da Copa Sul-Americana, com uma dívida muito menor. O próprio São Paulo, que está endividado, uma dívida muito menor. Ou o Palmeiras, que tem dívida, num nível muito menor. Então, de novo, o estrangulamento financeiro, que não é o caso do Corinthians, que não tem bloqueio de receitas, né, que não chegou a esse nível, mas que chegou no Flamengo esse nível, onde a receita nem podia entrar no clube, que já era bloqueada pela justiça. Então, é um nível muito elevado de estrangulamento financeiro. Não pode acontecer isso. Hoje, tem receitas no mercado. Vamos dizer assim, os patrocínios, o digital. O Corinthians é uma potência. Pela primeira vez na história, de tudo que eu analiso, esse ano de 2023, é a primeira vez que um clube conseguiu se aproximar do Flamengo no digital. O Flamengo sempre aqueles números gigantes de digital, porque o Corinthians é o único, gente, que pode. O Palmeiras, em termos de digital, fica no meio do caminho do Flamengo, né? Então, o único clube, efetivamente, em termos de tamanho de torcida, que pode equilibrar as forças com o Flamengo, economicamente falando, sempre foi o Corinthians. Como ele enfraqueceu economicamente, foram ocupando esse espaço. O Palmeiras, na minha opinião, é esse clube que ocupou. Mas você começa a surgir esse Red Bull Bragantino, com uma boa gestão, o próprio Fortaleza, o Corinthians está brigando para não cair, e o Cuiabá garantido na Série A. Como é que pode uma coisa dessa com um orçamento muito menor? Então, eu acho que tem esse estrangulamento financeiro que acaba sangrando muitas vezes a gestão corintiana. Soveral, a sua questão, Amir, por gentileza. Boa noite, Amir. Eu tenho a gente está se conhecendo agora. Eu nasci no Corinthians, meu pai foi vice-presidente do clube, eu fui conselheiro mais de 20 anos, conheço todo mundo lá dentro, toda a administração, e conheço a história do Corinthians, e eu posso falar mais do Corinthians, eu não posso me mergulhar um pouco nos outros clubes, porque eu não vivi como eu vivi o Corinthians, mas acredito que alguns clubes sejam parecidos na forma de enxergar, na forma de trabalhar, exceção, como eu estava comentando, talvez ao Bragantino, que é um clube pequenininho, está em segundo lugar no campeonato, quer dizer, tem uma estrutura enxuta, deve ter um sistema de trabalho altamente profissionalizado, que deve seguir diretrizes de gestão da própria Red Bull. Acho que a Red Bull fala, é assim, assim, assim. O Botafogo, que era um time coadjuvante, esquecido, entrou um americano lá, que é bom de business, os caras são bons disso, eu sei, e o Botafogo está onde está, né? E outros clubes que estão começando a querer, não falo em SAF, porque o Real Madrid não é SAF, e também está onde está. O problema não é ser SAF ou não ser SAF, porque se deixar a cabeça desses caras tomarem conta, eles quebram a SAF e o clube some, desaparece. Acontece o que aconteceu com a Portuguesa, não tem mais para quem torcer o torcedor. Você imagina aí
como eu falo, quase 40 milhões de torcedores corintianos ficarem órfãos, porque alguém simplesmente quebrou o clube e ele não existe mais. Então, essa é uma coisa para ser pensada. Agora, eu estive conversando certa feita com o André Sanches, enquanto ele ainda era presidente do Corinthians, no final da gestão dele, e falei, Andrés, como é que o Corinthians, isso tudo que você falou, que nós sabemos, que é o clube mais rico do estado, mais rico da federação, mais rico de torcedores, maior quantidade de torcedores, no estado mais rico da federação, conseguir chegar numa situação financeira tão ruim, não ter não auferir rendimentos de uma maneira inteligente, estratégica, enfim. Porque, afinal de contas, a gente ouve falar em marketing há muitos anos no Brasil. E eu acho incrível, como foi dito há pouco, que os clubes não fazem quase nada nessa área para levantar recursos. É uma atuação pífia. E a do Corinthians é vergonhosa. Se você falar, ir lá até o Corinthians e falar com os diretores ou ex-diretores, todos, sem exceção, vão dizer que o marketing do Corinthians é pífio. E não fazem nada. O tempo vai passando. Voltando ao Andrés, eu falei com o Andrés, como é que ficamos nessa situação? Ele falou, lá na Europa, eu falei da Europa, na Europa, os caras só os torcedores e tal. Ele falou, aqui a gente não pode fazer, porque a turma não tem dinheiro para pagar ingresso, não tem dinheiro para comprar camisa, não tem dinheiro para comprar isso, para comprar souvenir, para pagar só os torcedores. Ele me disse isso, ou ele disse isso porque foi cara de pau, ou disse isso porque não conhece, ou disse isso porque é verdade, e aí uma verdade que eu desconfio, porque não é possível que no estado de São Paulo não haja mercado para ser trabalhado no quesito dinheiro, ainda mais com o Corinthians. O que acontece? As coisas do Corinthians são tratadas, você falou das dívidas corintianas, do estádio. O estádio de futebol como o do Corinthians, eu sou arquiteto, ele custa mais ou menos 1 bilhão. É mais ou menos o que custa o estádio da casa, que é dinheiro para burro. O Andrés errou em tardar a venda do nome do estádio. Ele errou muito, ele demorou demais. E passou apenas por 300 milhões na Bacia das Almas faz algum tempo e o Corinthians vem pagando. Quer dizer, só aí não é possível que o Corinthians esteja devendo 900 milhões do estádio, que a conta é mágica. Está pagando e está devendo mais. Então tem a questão que tem os juros, né? Exato. Então devem ter enfiado um juro aí, bárbaro, que eles aceitaram, coisa que, na verdade, eles poderiam enfiar no máximo, na minha percepção, em CPA mais 12%. Seria o escabrunhoso, vamos dizer assim. Mas tudo bem. O que acontece que um cara como você, por exemplo, amigo, não está nos grandes clubes? Desculpa, eu não te conhecia, não conhecia a tua empresa. Como é que uma pessoa que tem essa clarividência, e nós estamos falando aqui no fundo a mesma coisa, está todo mundo de acordo. Ninguém aqui está discordando. Como é que pode a gente transformar esse estado de coisa? Porque mesmo o Flamengo, para mim, ainda é um time mal administrado. Não tem time bem administrado. É o que eu falo. Talvez o Red Bull seja o melhor administrado pelo custo-benefício entrega. Talvez seja o está em segundo lugar, pode ser campeão, e é um time de interior sem torcida. Então, você imagina essa cabeça que está tocando o Red Bull, tocando um Corinthians da vida. Aí eu pergunto para você, o que você acha que acontece, além da burrice dos nossos dirigentes? Eles são burros, na minha opinião. Burros. Os caras são burros. O que acontece além disso, para eles não fazerem acontecer algo que nós já estamos carecas de saber que tem que ser feito? O que acontece? Eu vou falar um negócio. Na verdade, assim, eu trabalhei já com muitos clubes e hoje eu trabalho mais com patrocinadores, tenho clientes do exterior também, por uma dificuldade que eu tenho mesmo de me adaptar a essa mediocridade do marketing que os clubes têm. Porque você chega num clube, não, eu vou vender meu patrocínio, vou botar a marca no meião, no short, e isso não é marketing esportivo mais. Tem, por exemplo, vou pegar o exemplo da casa de apostas, que é proibida em alguns mercados. A casa de aposta que é proibida de aparecer já migrou para ativações digitais, porque já não dá para viver exclusivamente de uma visibilidade na camisa. Então, você tem que pensar mais fora da caixa. E nem o São Paulo, nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nenhum desses clubes, nem o Flamengo,
está fazendo muita diferença. Só que qual que é o problema? Está se criando sempre a jabuticaba. Os clubes tentam sempre fazer algo muito fora do normal, enquanto todos os times europeus, norte-americanos, asiáticos, seguem uma cartilha de marketing esportivo. Tem uma cartilha. O estádio tem que ser vendido antecipadamente. A venda da camisa tem que acontecer uma promoção. Os jogos têm que ser promovidos. Quando você promove, o número de torcedores que vai ao estádio aumenta. Então, por que essa frase do Andrés não cabe? Porque o Brasil é pobre, mas é um dos maiores PIBs do mundo, é metade da América Latina. As empresas lucram bilhões, as operações de banco, de seguradoras, de empresas de bebida, de tantos outros setores, de telecomunicações. Tem muitas empresas. Agora, vai olhar as marcas que estão nos clubes brasileiros. Quem são essas marcas? São marcas de segunda classe, sem nenhum demérito à Crefisa. Eu tenho um cliente que é mais ou menos 7 vezes maior que a Crefisa, e é um banco também menor. Se você pegar o Bradesco, o Itaú, o Santander, e comparar com a Crefisa, é incomparável, gente. Então, por que o Santander não está na camisa do Palmeiras? Por que a Volkswagen não está na camisa do Corinthians? Nós temos que questionar isso. E eu vou te falar por quê. Compliance, falta de entrega, o clube fica nessa métrica de calcular quantos centímetros eu apareci na televisão. Não é isso que a Volkswagen quer. Flamigão, vai vender carro? Vou levar para a minha concessionária o seu torcedor? Os 40 milhões de torcedores que você disse que você tem, quantos desses compram um carro? Um monte. Financiado, agora tem a questão do aluguel de carro, o cara é Uber. Quantos corintianos são Uber? Não podia vender uma venda como se fosse coletiva? Vamos juntar aqui tantos mil corintianos que vão comprar juntos o carro que vai virar Uber, então pode fazer uma ação de marketing, inclusive com a Uber. Então, eu podia ficar aqui destacando 1000 ideias, mas se você vai para a reunião com o clube, ele se acha o máximo, a entrega dele é sempre a mesma, ele não trata o patrocinador como um verdadeiro cliente, porque é uma coisa que o torcedor vai ter dificuldade de entender. Mas o torcedor é um dos clientes do clube. O patrocinador também tem que ser tratado como cliente, porque ele está botando É parceiro. 30 milhões lá dentro, 20 milhões lá dentro. Tem que tratar como parceiro, porque afinal é para isso que o patrocinador está colocando. É quando o patrocinador quer fazer uma ação, o clube quer mais dinheiro, Então o clube é sempre esse vício por dinheiro, sem necessariamente estar entregando algo de valor. Porque você pensa, a camisa do Corinthians tem visibilidade, óbvio, jogando na TV aberta, mas não é isso que vai fazer o torcedor falar, vem cá, eu amo essa marca me tocou o coração. Então, qual é o próximo passo? Vamos pensar o caso lá do Corinthians na Libertadores, aquela marca Iveco, fazendo o hino do Corinthians com a buzina de caminhão. Por que não tem mais isso? Nós retrocedemos por quê? Por que nós estamos indo para um lado tão, vamos dizer assim, raso, limitado, perto de um mercado? Você pega o digital hoje, fatura mais em publicidade do que a TV aberta. No Brasil, que era uma coisa que diziam que era impossível, não passou. Realmente, TV aberta tem muito peso, mas vale menos hoje do que o ambiente digital. O Brasil é uma potência. O Brasil é o maior mercado de engagement do mundo. E aí é uma crítica que eu faço. Nós, brasileiros, somos muito viciados em redes sociais. Ok, isso é ruim para a saúde pública. Mas para o marketing, é o maior mercado do mundo, gente. 70% da população acompanha futebol sempre. Quando chega a Copa do Mundo, esse número vai para 80%. Então, nós somos o seguinte, Corinthians e Flamengo são praticamente as maiores propriedades. Então, quando eu olho para tudo isso que eu acabei de falar, volto para o ponto. O patrocinador bom, aquele que tem grana, as nossas Heineken, as nossas Fords, Volkswagens, que estão a fim de gastar com marketing, os varejos. Por que a Magalu não está na camisa do Corinthians? Por que o Extra não está na camisa do Flamengo? Então, por quê? Porque é mais fácil vender para o Bet. Só que aí eu falo como pai, eu tenho uma filha de 12 anos. Eu nunca vou mandar para minha filha uma ativação de Bet. Mas o Barcelona fez uma ação super legal com o Spotify, que você podia ver se a sua playlist era parecida com a do Ronaldinho Gaúcho, com a do Lewandowski. Aí eu já mandei para minha filha, aí a gente foi lá comparar depois que músicas que estavam na nossa playlist, que eram as mesmas, sabe? Uma coisa simples, que o patrocinador é que fez. Então, de novo, não é o clube que vai fazer. O clube vai permitir que você acesse o Lewandowski, né? O clube vai permitir. Então, a aposta que é proibida para menores, e também não é todo mundo que aposta, só 36% dos brasileiros apostam. Então, tem um número enorme de pessoas que não está nem acompanhando mais a vida dos patrocinadores do seu clube. Por quê? Porque não tem interesse. Então, eu acho que falta essa visão que eu estou falando aqui para todos os clubes.
Só que aí você pega, por exemplo, o caso do Corinthians, é emblemático, está no maior mercado consumidor da América Latina. Se o Brasil é metade da América Latina, São Paulo é o mercado mais importante. E é óbvio que o Flamengo tem essa dimensão nacional e o Corinthians também. Então, quais são os clubes com dimensão nacional efetivo? Hoje, efetivamente, é Flamengo, Corinthians, Vasco e São Paulo e Palmeiras, obviamente, tem muita importância, mas num nível menor, né? O Flamengo e o Corinthians estão entre as maiores torcidas do Norte e Nordeste. O Vasco também tem muita importância. Então, são clubes que, se souberem a dimensão que tem, só de mercado brasileiro era para ter 40 patrocinadores, 3 ou 4 na camisa, trabalhando as ativações digitais e ativações, vamos dar um exemplo. O Corinthians poderia ter patrocínios em cidades do Nordeste, como o Barcelona, o Real Madrid tem nos Estados Unidos, na Ásia, porque o Brasil é tão grande que ele poderia ter uma ação quando ele fosse jogar lá no Nordeste, com aqueles patrocinadores, ou no Sul. Seria possível, bastava ele ter uma equipe. Aí, os estudos mostram, um clube tem que ter, no máximo, né, um profissional cuidando, por exemplo, de um patrocinador, ou no máximo 2. Então, só para isso, ele vai ter que ter 20, 30 pessoas trabalhando, se ele tiver esse número grande de patrocinadores. E nenhum clube tem esse número de profissionais no marketing. Então, aquela discussão de empresa. Vamos investir na equipe para crescer o marketing, mas do outro lado tem que ter retorno, senão o clube afunda em mais custos. Então, qual é o desafio? O Brasil, ele realmente é complexo. Não dá para vender camisa de R$400 quando a renda per capita do brasileiro não permite. Então, ele vai para a pirataria. Tem que ter produtos baratos, de qualidade, acessível, para ele não mais comprar no pirata, para ele comprar o produto oficial e aquele torcedor com renda vai financiar comprando os produtos mais caros. Não dá para você entender que uma camisa do Barça feita no Brasil é barata e uma camisa do Corinthians feita no Brasil é cara. E aí você vê numa Centauro, tem muito mais produtos alusivos ao Barcelona na Centauro do que Corinthians, São Paulo ou Palmeiras. Não faz o menor sentido. Nós viramos uma Indonésia, uma Malásia, estamos virando. O Barcelona e o Real Madrid só perdem venda de camisas para Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Ele já vende mais camisa que qualquer outro clube brasileiro. Não faz sentido, considerando o tamanho da base de torcedores que nós temos. Então, os clubes não estão ocupando um espaço de marketing, de marca, que hoje a garotada só quer saber dos times europeus por causa do PlayStation, por causa dos ídolos, e porque pela rede social não faz a menor diferença. Vamos dizer assim, a rede social corintiana e flamenguista para a rede social do Barcelona e do Real Madrid, para o garoto que nunca foi ao estádio, aquilo ali é incomparável, não tem como comparar, né? Os jogadores que estão lá, a qualidade do espetáculo. Então, aqueles que não vão ao estádio estão todos migrando, são jovens especialmente, estão todos migrando para times europeus e até outros movimentos, como, por exemplo, a NBA, agora mais recentemente a NFL, está roubando torcedores do futebol brasileiro, e isso está impactando em que a NBA tem os maiores patrocinadores do Brasil e nenhum time brasileiro tem um daqueles patrocinadores. Eu posso citar aqui o caso, por exemplo, da Hellmann's, um exemplo. Aí eles fazem a ação da Sadia, da Hellmann's, e os clubes brasileiros com bet, eles não têm nenhuma bet aqui no Brasil. Eu não consigo entender. Amir, ou seja, estamos tendo uma aula aí com o Amir. O Beto, em determinado momento, levantou, pediu a palavra, e eu vou passar, obviamente, ao Beto, mas é só fazer essa observação que a gente está tendo realmente uma aula e assustador, né? Eu já na primeira resposta do Amir, eu já fiquei com essa impressão. Já tinha essa impressão, mas já você vai vendo que a coisa está muito complicada. Pois não, Beto? Comentário rapidíssimo, só um comentário rapidíssimo e uma pergunta. O comentário vamos rever o debate que a Gazeta promoveu dos dois candidatos, o André Negão e o Gustavo Melo, né? É isso, né? Para a presidência do Corinthians, novamente, à luz desta aula que nós estamos tendo com a Amir. Então, só um comentário para a gente ver novamente aquele debate. E agora a pergunta. Amir, o Garrafa, às vezes ele vem com umas sacadas geniais. Outro dia ele tentou colocar a gente como técnico do Flamengo, tá? Então agora eu vou me dar o direito de me colocar como... sou palmeirense, vou me dar o direito de colocar como diretor de marketing do Palmeiras. Eu, como diretor de marketing do Palmeiras, hoje, com o jeitão que o Palmeiras é e não tem mais Crefisa, qual é o patrocinador
que eu, como diretor de marketing do Palmeiras, vou procurar à medida que não tenho mais Crefisa. Quem que tem a cara do Palmeiras e quem vai topar colocar grana no Palmeiras? Olha, eu veria assim que você tem primeiro, você sabe que tem muita marca que acaba estando no patrocínio também para bloquear a entrada do concorrente. Vamos dizer assim, eu não sei se o Itaú está satisfeito com a CBF. Tem dados da Datafolha que dizem que 50% dos brasileiros não têm interesse na seleção, índice que era de 10% na Copa de 2002. Só para vocês terem uma ideia do nível de desinteresse. Então, talvez o Itaú esteja lá porque ele sabe que se ele sair, o Bradesco entra, vamos dar um exemplo, o Santander entra, vamos dar um exemplo. Então, ele sabe que não é tão bom quanto poderia o patrocínio, mas ele também não sai por causa disso. Então, a Crefisa pode sair do Palmeiras e amanhã um grande banco pode entrar, porque viu ali um bom potencial. Outra questão, marcas que querem muita visibilidade. O Palmeiras, no nível que está de gasto, só para o pessoal entender, em 2022, que não foi o melhor ano da vida do Palmeiras, né? Ele teve anos melhores, mas o Flamengo gastou 748 milhões com futebol, o Palmeiras gastou 611 milhões e o Corinthians gastou 565 milhões. Só para o pessoal entender, o Red Bull Bragantino no mesmo ano gastou 173 milhões. E o Fortaleza, 153 milhões. E eu vou mais longe. E o Cuiabá, 86 milhões. Então, espera um pouquinho. O Flamengo está gastando 750 milhões. O Cuiabá está gastando 85 milhões. E tudo bem que o Flamengo estaria e pode ser campeão ainda, mas vamos supor que não foi campeão. O Cuiabá é eficientíssimo. O próprio Red Bull Bragantino também. Por quê? Porque tem uma administração mais orientada. Só para vocês terem uma ideia, no meu estudo eu mostro, o Flamengo é o primeiro elenco mais valioso, né, em termos de ativo no balanço. Palmeiras é o segundo. Atlético Mineiro o terceiro. E o Red Bull Bragantino é o quarto, um pouco à frente do Corinthians. Quer dizer, pera um pouquinho. O Corinthians gasta 500 e tantos milhões. E o time vale menos do que o Red Bull Bragantino, por quê? Porque o Corinthians talvez não esteja investindo nos jogadores tão valiosos que colocariam ele para ser campeão. Então, aquele pequeno detalhe que faltou ao Corinthians pode ter sido um erro de investimento. Então, voltando, qualquer um desses clubes, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, não precisam ter essas bets na camisa. São marcas de clubes muito poderosos. Então, era para ter os maiores de cada um dos setores se degladiando por esses clubes. Por que o Barcelona tem Spotify e o Real Madrid tem Emirates e não tem uma marca espanhola? Porque nenhuma marca espanhola, tirando uma Zara, Repsol, Santander, se interessariam ou teriam grana. O mercado espanhol ficou pequeno para o tamanho do Barcelona e do Real Madrid. Então, faz sentido eles terem um patrocínio internacional. Eu adoraria que o Corinthians tivesse uma marca internacional na camisa e expandisse internacionalmente, porque um dos pontos que o gestor europeu entende é que o meu mercado é pequeno. Vamos pegar o Barcelona. 1,5 milhão de habitantes, a cidade de Barcelona, uma Curitiba, né, em termos de população, e 7,5 milhões a Catalunha, né, não a Espanha. O Barcelona deve ter seus 12 milhões de torcedores, muito menor que a torcida do Palmeiras, nem dirá do Flamengo ou do Corinthians. Mas ele tem 400 milhões de torcedores no mundo. Toda a América Latina tem 400 milhões de torcedores. Como é que pode um clube de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes ter 400 milhões? Porque ele se expandiu internacionalmente, ele é o Barcelona, joga a Champions, a própria La Liga também ajuda, mas nós poderíamos ter, né? Por exemplo, o Corinthians poderia jogar com os maiores clubes do mundo na Ásia. Se ele tivesse criado essa cultura de expandir a marca, aí o Corinthians não ia ter uma bet, uma PixBet, sem nenhum demérito, a PixBet que é uma das maiores. Ele poderia ter uma marca internacional, como os europeus têm, ou até os argentinos tinham até pouco tempo, que agora a situação da Argentina ficou tão terrível que eles fecharam com as bets também. Mas você pode recusar uma bet se você tiver um plano de expansão, de vender carro, vender refrigerante. Lembra a época da Pepsi com o Corinthians? Eram ícones de marketing que estavam na camisa dos clubes, né? Então, não faz sentido a gente ter regredido tanto. E o problema, na minha opinião, que eu chamo da preguiça dos marketings. Porque, por exemplo, na época da Caixa, era fácil. Depois veio o banco digital. Aí depois agora veio o Bet. Então sempre vai ter alguém, porque nós estamos falando de Corinthians, de Flamengo, de São Paulo, são marcas muito poderosas. Agora, por exemplo, a Sportbet.io está na camisa do São Paulo, paga uma fortuna. Ajudou muito São Paulo. Mas uma parte da torcida não aposta. Que ativação você tem para esse torcedor? Não tem.
Você não tem uma marca que está no supermercado ou que está na internet, que poderia fazer parte, né? Você tem no Flamengo, por exemplo, o Mercado Livre, maior empresa da América Latina. Você tem, por exemplo, o Botafogo, que eu acho um bom exemplo, que foi citado por vocês, que eu acho que é um baita exemplo. Chega um cara americano, e americano é outro nível, né? Mais que europeu, inclusive, limpou a camisa do Botafogo, falando: esses patrocinadores aqui não têm o tamanho necessário para estar no meu Botafogo. Quero limpar a camisa e começar de novo. Aí ele botou um parimatch, né, na camisa gigante, tem um Prime Video e uma Centro na manga, se não estou enganado, são essas 3 marcas. A camisa é maravilhosa, do potencial campeão brasileiro. E se for o Red Bull, camisa limpa, porque já tem uma marca ali que já está pagando. O Red Bull é a maior marca hoje, entre todos os patrocinadores, porque ele é investidor, mas ele é patrocinador. Ele tem essa... É que ele faz nas equipes de Fórmula 1 dele, né? Ele tem a marca como patrocínio, e ele é dono, como a Volkswagen no Wolfsburg, ou a Bayern no Bayer Leverkusen. Ela usa também aquilo ali como propriedade de marketing, além de ser dono. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós estamos falando de um Corinthians que não dá para comparar com o Bragantino, né, gente? Não dá para comparar. Como é que pode? Então, o Corinthians está brigando para não cair e o Bragantino está ali na ponta para ser campeão ou vice. Ou mesmo o Botafogo, por melhor que seja esse gestor, o orçamento do Botafogo não é o do Corinthians. Então, a grande questão é a mentalidade. E aí eu volto ao São Paulo. O São Paulo, durante muito tempo, foi líder. Ele foi, em termos de performance, era insuportável, vamos dizer assim, para as outras torcidas, ver o São Paulo sendo campeão de forma recorrente. Por quê? Porque ele tinha uma administração muito equilibrada. Na hora que ele perdeu a mão, que ele começou a mudar de presidente, depois o Juvenal não largou o poder, sei lá, se perdeu. O São Paulo foi campeão depois de muito tempo, um campeonato importante. Olha o nível de impacto que já gerou para o São Paulo economicamente falando. Imagina, então, se ele voltasse a ser campeão brasileiro todos os anos. Então, a estabilidade financeira, e eu sei porque eu acompanho muitos times europeus, os que são mais estáveis, como é o caso do Real Madrid, que foi citado aqui, mais estáveis financeiramente, mais estáveis desportivamente. A época do Barça, em que o Guardiola dominava a cena, havia um equilíbrio financeiro brutal da gestão do clube. Quando o clube começou a perder a mão na gestão, foi bem quando vendeu o Neymar. Olha que loucura, o dinheiro entrou e o Barça saiu comprando jogadores como louco e aquilo arruinou, junto com a pandemia, as finanças do clube. Agora o clube volta a performar bem em campo. Então, o equilíbrio financeiro é fundamental nos dias de hoje para ter bom desempenho em campo. Bom, a gente tem uma dinâmica aqui, né? Nosso tempo normalmente é 1 hora de programa, mas hoje a gente está com a Mira e o assunto está palpitante e muito interessante. Então, eu vou propor aos colegas que a gente rapidamente passe, seja sintético, faça a pergunta para a gente poder aproveitar o Amir ao máximo aqui, mais uma rodada de perguntas ao Amir, para que a gente possa entrar nos nossos palpitões aqui, nos nossos palpites aqui do nosso bolão, né? E eu já, de imediato, eu pergunto ao Amir, muito foi se falado do Palmeiras, muito foi se falado da Crefisa, e quando o Palmeiras assumiu, a Leila, melhor dizendo, ela assume o cargo de presidente do Palmeiras, a pergunta que eu fiz é conflito de interesse. O patrocinador, o dono do patrocinador, é o presidente do clube. Ou seja, o presidente do Palmeiras negocia com ela mesmo. Como é que você vê isso, Amir? Pois eu vou falar para você que eu, pessoalmente, eu gosto da imagem da Leila, uma mulher forte, peitando muitas vezes, né, em reuniões com outros clubes, falando de liga. Eu gosto da imagem dela, mas ela tem essa questão que é impossível a gente falar da Crefisa Palmeiras sem discutir essa questão, como acontece com o Atlético Mineiro também, que tem uma folha inflada, porque você tem ali por trás um investimento maior externo do que os outros clubes. Então, isso jamais aconteceria na NBA, na Premier League, não pode acontecer. A Liga Francesa, por exemplo, não controlou esse dinheiro e hoje o PSG tem 7 vezes mais gasto com salários do que o segundo colocado, que é o Lille, hoje em gastos, então, ou o Marseille. Não faz o menor sentido. Ninguém duvida quem vai ser campeão francês. Bom, perdeu a graça. Quem vai querer patrocinar? Quem vai pagar mais por essa competição? Então, não se sustenta. Não faz sentido. Então, eu acho que essa questão do Palmeiras, o Palmeiras, por exemplo, podia ter tudo isso que ele tem, porque a arena é dele, tem as receitas, sem necessariamente depender de um patrocínio. O Palmeiras, que já teve Samsung, que já teve Fiat, não necessariamente precisava depender do dinheiro da Crefisa. Se ela quisesse ser presidente, ela falou: olha, eu não tenho mais como patrocinar, vamos buscar um novo patrocínio. Isso demonstraria certa isenção. Por outro lado, vamos lá, não tem nenhuma regra que proíba isso no Brasil,
né? Não tem nenhuma legislação, fair play, é do bom senso de cada um. E aí, quando você vai para o bom senso, aí perde um pouco o controle. Então, eu concordo plenamente, eu acho um conflito de interesses brutal, e ratificando, gosto da imagem da Leila. Se ela fosse patrocinadora, por exemplo, do São Paulo, vamos dizer assim, e quisesse ser presidente do Corinthians, do Palmeiras, alguém podia discutir, nossa, mas há um conflito. Não há. Politicamente, ela é presidente do Palmeiras, e a marca dela identificou no São Paulo um potencial de marketing. Agora, quando as duas coisas juntam, é como você pega na NBA. Tem um dono de um time de NBA lá, do Clippers, ele tem 100 bilhões de dólares em patrimônio. Pra vocês terem uma ideia, o normal lá da NBA é ter 30 bi de dólares. Então ele podia contratar o LeBron, o Curry, o Kevin Durant, montar... Não, a NBA falou, não, amigo, para trazer um tem que vender o outro, tem que transferir o outro, não dá. É como se assim, para ter o Arrascaeta, tem que se desfazer do Gabigol. E aí o Gabigol iria para o Corinthians. E aí, de repente, o outro do Palmeiras, não, para ter o Bruno Henrique, vai ter que se desfazer do Dudu. E assim, ia movimentando. A NBA é assim, é muito louco. O clube simplesmente não tem direito de fazer o que quiser. Ele tem que seguir as regras, porque aí você tem um Denver Nuggets, que é muito menor, por exemplo, que o Lakers, e foi campeão. Então, essa discussão entre liga e não liga é que faz com que haja essa falta de controle. Então, eu dou um exemplo claro, por exemplo. Se houvesse uma liga e uma regra clara, o Palmeiras talvez não pudesse ter um patrocínio de 100 milhões, vamos dizer assim, que tem, porque uma única empresa está colocando dinheiro lá, quando o rival, por exemplo, não tem essa benesse. Então, para ter equilíbrio esportivo, criam-se regras. Mas, de novo, por que o Atlético Mineiro pode e o Palmeiras não pode? E aí vira essa guerra. Então, se eu tiver a minha Crefisa, vamos dizer assim, se o Corinthians tiver um patrocinador corintiano disposto a colocar 50 milhões pelo patrocínio de camisa, não tem discussão. Então, eu não gosto desse tipo de tema, porque vai contra tudo que eu acredito, em termos de retorno, de ter grandes marcas, do mercado evoluir. Mas, de novo, com a CBF permitindo tudo, né, não tem um controle, não tem porque assim, ninguém precisa da liga. A CBF pode organizar a casa e definir regras de investimento nos clubes sem nenhuma liga ter sido criada. Ela não tem esse interesse, como erroneamente aconteceu lá na França. Ah, não, é bom que o PSG cresça porque vai competir com os europeus. Tá bom, destruiu o campeonato francês, que não tem mais graça. Já sabemos quem vai ser campeão. Legal. Roger? Amir, a gente vê assim, eu vou para os Estados Unidos, vou para Chicago, vou ver um jogo do Chicago Bulls, já estou com o ingresso comprado. Eu vou para a Europa, eu tive agora na Alemanha, tinha o ingresso comprado para ver o jogo lá na cidade. E o que acontece? Eu vejo que no Brasil, o grande culpado da morte, e eu falo morte mesmo, da seleção brasileira e dos clubes brasileiros, é o patrocinador principal, quem promove os eventos, que é a CBF, que ela vende os direitos de transmissão para uma emissora. Essa emissora não transmite nenhum jogo ao vivo, tirando 2 ou 3 clubes, o restante morre. Qual é o interesse? Que patrocinador vai querer estar num clube que não tem visibilidade na mídia? Aí o clube tenta fazer uma transmissão direta, é vetado pela CBF. Então eu vejo assim, o grande culpado do Brasil ter se tornado um país exportador de jovens talentos e das marcas dos clubes brasileiros estarem morrendo, chama-se CBF e TV que transmite os jogos. Você assiste o jogo do Barcelona aqui a hora que você quer, você assiste o jogo do Hamburgo a hora que você quer, você assiste o jogo do Chicago Bulls a hora que você quer, mas o dos clubes brasileiros não consegue assistir se não for de 2 ou 3 clubes grandes. O que você acha? Eu acho que assim, eu estudei muito as ligas e está muito claro que você não tem só que pensar em dinheiro, você tem que pensar na estrutura da indústria. Então, por exemplo, ter jogos transmitidos no Sport TV, vamos dizer assim, não só na Globo, no Sport TV, que é maior que qualquer TV aberta. Então, por exemplo, estar no Sport TV pode representar para o clube a garantia de ter bons contratos de patrocínio, e a TV não aumentou muito o dinheiro, mas deu mais visibilidade, e com isso você negociou melhores contratos. Então, o clube muitas vezes, não, eu vou lá para a TNT, ou eu vou para o streaming, e se esquece que 90% das pessoas não vai assistir seu jogo. Então, você vai estar falando para um público muito restrito, que é o que a Globo fez com o pay-per-view. Jogou no pay-per-view, e o valor de mídia do pay-per-view é irrisório em relação ao Sport TV ou à própria Globo. Então, qual é a grande questão? Não tem regulação, a TV faz o que quer. Como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro. Então, tem regulação na Premier League, por exemplo, tem um mínimo de jogos a serem transmitidos para cada time. Ah, mas o Cuiabá não dá audiência. Problema de vocês, TV. Você comprou o Cuiabá, você tem que transmitir Cuiabá também.
Isso é uma questão. E eu fiz um estudo muito profundo sobre calendário. O que eu descobri? O horário do jogo é um ponto muito nevrálgico. Temos a história da Arena do Corinthians, que o cara saia correndo para não perder o último metrô. Isso não pode acontecer. A cidade não tem que parar para o jogo, mas são 40 mil pessoas que precisam, porque boa parte delas realmente vai de transporte público. Não dá para você simplesmente abrir mão daquelas 40 mil pessoas, porque o metroviário... Não, temos que mudar o horário do jogo. Então, o que eu aprendi? A emissora pode dizer o seguinte, eu quero um jogo às 9h45. Um jogo. Então, um jogo da rodada pode sofrer determinadas questões de horário. Os demais não tem nada que ver com isso. Então, a televisão vai ter que pautar aquele jogo ali, ela vai pagar mais, ela vai fazer um esforço, e aí a cidade vai ter que também se esforçar para, como está acontecendo em São Paulo com os jogos do Corinthians. Agora, e o restante dos jogos pode ser 8 horas da noite. Aí a Liga ou a CBF, numa canetada, vai dizer o seguinte, o bom horário é esse, que o cara sai do trabalho, pode ir direto para o estádio de semana, ou às 16 horas de domingo, ou ao horário sagrado do futebol. Por outro lado, tem esses horários esdrúxulos, jogos da manhã. O jogo do Barça Madrid vai perder em qualidade, nós sabemos. O jogo vai ser às 11 horas da manhã aqui no Brasil. O horário deles de 16 horas. Por que vai ser às 11 da manhã no Brasil? Para ser 11 horas da noite lá na China. Então, eles estão estudando. Então, esse é o jogo que mais vale no ano. Então, 600 milhões de pessoas vão estar acompanhando, vamos fazer um esforço e vamos colocar no horário que, de repente, podia ser mais tarde ou mais cedo. Não. Vai ser o horário que foi definido. Mas os demais jogos da rodada, no horário 9, do domingão, 16 horas. E a mesma coisa para os jogos de meio de semana. Então, não dá para a gente sacrificar uma rodada inteira, porque a Globo pode mudar de opinião e decidir. Não, amigo, não é assim que funciona. Se você tem uma regra, você pode, inclusive, que a NBA faz isso, ensinou até o NBB a fazer. Você não deixa na mão de uma única emissora, você começa a transmitir em várias emissoras para evitar, eventualmente, que haja um excesso de dependência. Como era antigamente. Só que eu acho que tem um erro aqui no Brasil, e eu comento muito no Twitter, e o pessoal dá um feedback muito forte, que as pessoas meio se perdem e não sabem onde vai passar o jogo. Então não dá para também viver sem promoção do jogo. Então vamos lá. Hoje é a era dos 7 segundos, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que é tipo TikTok. Se você não convencer um cara em 7 segundos, acabou. Então, olha quantas mensagens publicitárias e mensagens de consumo nós temos por dia. O clube tem que se preocupar com isso também. De que o jogo, para aquele muito fanático, vamos lá, a gente já sabe, o cara já sabe, ele já está lá na agenda dele, ele já sabe que aquele ali é dia sagrado do futebol. Mas não é assim para a grande massa. 20% dos brasileiros, segundo a Nielsen, são fanáticos, 20%. Então é um número grande, mas 80% não são. E esses 80% é que compram camisa também, que podem ir ao estádio levar um filho no final de semana. Então, por isso que é tão importante cuidar do horário do jogo, da renovação da torcida, porque, por exemplo, quando um pai leva o filho no jogo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e o filho abraça o pai na hora do gol e chora, cria-se uma conexão entre pai e filho, que não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro vai vir depois. A conexão vem antes. E os clubes se esquecem disso, que eles têm um papel fundamental como sociedade, como vetores do desenvolvimento social, né, da sociedade. Não é só faturar com patrocínio, fazer o torcedor gastar mais com a camisa, não. O clube tem que entregar muita coisa. Então, eu, que acompanho muito o que acontece lá fora, vira e mexe, por exemplo, um patrocinador de clube europeu faz um projeto de ativação digital, não tem nenhum envolvimento financeiro. Você manda uma foto, você manda um vídeo, aí depois eles te mandam um vídeo de volta dentro de um contexto que eles criaram ali. Poxa, uma coisa que o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo podem fazer semanalmente. Olha, se você for no jogo, participa da promoção e chegando no estádio você vai ganhar desconto para comprar comida, bebida, então, ou para participar de uma ação que sua foto vai aparecer no telão. Você entende? É criatividade. E o marketing dos clubes passa ao largo da criatividade, e o mercado de marketing brasileiro é muito criativo. As empresas brasileiras são muito boas. Os clubes têm que se antenar com o que está acontecendo no mercado, na minha opinião. Chico? Ô, amigo, é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas o Corinthians e o São Paulo estão entrando num acordo, dado que o Corinthians pretende aumentar as dependências do estádio, né, do Neoquímica Arena, para 70 mil pessoas, 75 mil pessoas, construindo atrás
dos gols, né? Que durante a Copa do Mundo já era ali uma arquibancada móvel, né? Aí, mas eles querem fazer uma fixa. Aí o Corinthians, acho que 15 mil atrás de cada gol, vai dar mais ou menos 70 mil pessoas por jogo, quando o jogo for importante e ter capacidade para isso. Então, é o acordo dos 75 mil, né? Que o Júlio Casares falou para mim, que ele está tentando fazer com o Corinthians. E todos vão ter leitura facial também, leitura facial. Isso por quê? Porque os dois estão se unindo para queimar a leitura facial lá da Leila Pereira no Palmeiras. Porque a Leila Pereira andou fazendo algumas iniciativas sem consultar ninguém, sem consultar o Corinthians, o Santos, o São Paulo, e o pessoal se revoltou. Bom, eu te pergunto, esse negócio de leitura facial, onde que nasceu isso e se isso é importante apenas só para segurança ou se pode fazer até um marketing em cima disso? Sei lá, o cara é fotografado quando está passando por ali, é sorteado e ganha uma camisa, uma coisa parecida. Dá para aproveitar esse negócio de leitura facial no marketing do clube? Sem sombra de dúvida. Até só para comentar, quando você chega no aeroporto, você vive essa experiência. Você chega ali na hora do passaporte e tem uma leitura facial. É esse tipo de tecnologia, algo simples, mas no caso do aeroporto é apenas para a segurança, que é mais ou menos o que se coloca aqui para os clubes, mas dá para pensar o seguinte, é a captação de dados. Então, ao invés de você ter que fazer o cara passar um celular ou digitar um código, você já tem a captação, bom, o Amir entrou aqui, está indo para o lugar dele, vamos aproveitar ao máximo toda a tecnologia e a informação que nós temos para o marketing. Eu fiz uma reunião hoje com uma empresa de fora que falava exatamente isso. Da hora que o cara sai de casa até a hora que ele entra no estádio, depois que ele volta para casa, ele é seu cliente. Você tem por motivos de sobra, por exemplo, no caso da Europa é muito comum, qual o melhor transporte público? De repente o trem está muito lotado, o metrô, usa o ônibus. No Brasil a gente sabe que tem muita gente que vai com carro mesmo, mas não é o caso, por exemplo, do caso do Corinthians e de outros estados que usariam isso. Outra questão, o patrocinador. Você sabe exatamente quem é, não só pela foto, mas a captação da foto é a tecnologia funcionando. Então, pensa quando tiver o 5G, muda completamente de figura. Você vai poder receber, de repente, um device ali dentro do estádio, nos ingressos mais valiosos, e fazer ali uma receita com patrocínios, com novos conteúdos, com e-commerce, ali na hora da empolgação, comprar uma camisa. Então, dá para pensar a tecnologia muito além da segurança. A segurança é a porta de entrada das oportunidades. É claro que é importante a segurança, porque a captação daquela informação, e eu ouvi uma vez, nem essa parte de leitura facial, era QR Code, que já tinha lá na Europa há muito tempo, e eu tive aula com um professor. Olha a mentalidade até certo pura do europeu. Não, porque imagina se, por exemplo, acontece alguma coisa na casa daquele torcedor, rapidamente, sem nenhum alarde, eu encontro ele pelo QR Code, eu sei qual é a cadeira dele, eu vou lá e chamo ele, olha, vem cá, na sua casa está tendo um problema. Olha que loucura. A mentalidade do europeu. Lá em 2000, quando eu morei na Espanha, se falava já de identificar ele no seu local. Quer dizer, imagina então por que eles estão faturando tanto. Um clube hoje europeu usa a tecnologia por questões de segurança, óbvio, mas muito em função do marketing. Porque quando você tem a pegada digital, né, do torcedor, você tem muito mais potencial. Imagina então esse torcedor que vai ao estádio, que consome, que gasta e que pode ser monetizável. E o próprio torcedor ganhar com isso também. Participar de promoções, ter muito mais interação com o clube através das tecnologias que vão sendo criadas, que vão sendo trabalhadas. Que loucura, que loucura. Olha, vou falar para você uma coisa. Soveral, por gentileza. Ô, Garrafa, na verdade, tudo dá dinheiro, né? Se for pensar bem, usar a cabeça, tudo dá dinheiro, hein? Pena que nossos dirigentes não têm essa cabeça, né, Garrafa? Só para dar um exemplo, a camisa do Barça que vai ser vendida, uma camisa do Barça custa quanto? 100 euros? Fizeram uma edição limitada do camisa dos Rolling Stones, vão vender a 3 mil euros cada uma, gente. Entendeu? É isso aí.
O Soveral, pois não, a sua pergunta? Olha, eu, na verdade, primeiro eu queria agradecer ao Amir e dizer que até acho estranho, não sei, Amir, que você não esteja aí assessorando um grande clube brasileiro, um de ponta, assim, já, né? Desculpa, eu não acho estranho. Desculpa, mas eu não acho estranho. Não é estranho, não é nesse sentido que eu digo estranho. Contei ironia. É estranho porque os clubes brasileiros que poderiam estar aí numa situação muito melhor, então parece que atirando no próprio pé, o tempo vai passando, as coisas não mudam no Brasil. Aqui no Brasil as coisas vão piorando e parece que nunca ninguém faz nada para resolver esse problema do futebol brasileiro. Eu tenho preocupação, inclusive, quando é que o Brasil vai ser campeão do mundo, de Copa do Mundo, outra vez. Eu acho que talvez eu não veja, pela idade que eu tenho, porque o Brasil hoje virou um coadjuvante em Copa do Mundo. Ele não é mais. Soveral, nunca mais vamos levantar a taça. Pode esquecer. Então, eu não sei, nunca mais é uma palavra complicada, porque tem aquele filme do James Bond, Never Say Never Again, o Sean Connery, né? Que ele jurou que nunca mais ia fazer o James Bond e foi fazer de peruca e tudo. Então, é verdade. A gente nunca sabe o amanhã. Mas, de qualquer forma... Eu tenho uma tese que com essa CBF aí, desculpa, com essa CBF nós nunca mais vamos ser campeão do mundo. Não, do jeito que está hoje, em outras palavras, do jeito que a coisa está hoje, é possível até que nós tenhamos o desgosto de ver o Brasil fora de uma Copa do Mundo. É possível que aconteça isso. Porque do jeito que está a seleção brasileira, esse furdúncio aí, essa fusarca, essa bagunça, essa coisa que a CBF, se olha os diretores da CBF, aquilo é uma coisa horrorosa. É um negócio assim, desculpa falar, é como o debate dos candidatos à presidência do Corinthians, é de dar medo. Então, nós estamos ficando numa época em que os tomadores de decisão estão ficando num nível muito baixo. Eu acho a Leila até uma gestora de empresa e tal, mas não acho ela uma pessoa de nível altíssimo. Acho ela uma mulher rica, antes de mais nada. Mas não acho a Leila uma pessoa impressionante do ponto de vista de gestão. Eu acho que, como eu falei, talvez ali no Red Bull, no Fortaleza, tem uns caras bons, que são os caras que talvez nem estejam aparecendo tanto no futebol brasileiro, que nem interessa ao Brasil ter gente boa no comando, e para a CBF, né? E nem interessa a eles também se misturar com esse povo da CBF, aí, que deve ser uma coisa horrorosa de conviver. Então, tem horas que parece que só a atitude revolucionária resolve. Tem que ter uma ruptura. Talvez a criação de uma liga, não sei o que você acha disso, Amir, porque sob o guarda-chuva da CBF, nós estamos ferrados. Para não dizer outra coisa, começa com F. O que você acha de uma liga? O que você acha disso, Amir? Eu falo para vocês, olha como uma coisa é cruel. O Campeonato Brasileiro começa em maio, depois do estadual. Aqui não quero nem discutir se o estadual é importante ou não é. O estadual tem uma média de público muito baixa, tem uma audiência muito baixa. Mas tem a final que dá muito ibope. Aquele jogo, um jogo. Tem clubes que ficaram 30 dias. O Vasco, se não estou enganado, ele foi eliminado da Copa do Brasil. Ele foi eliminado do estadual, ele ficou 30 e poucos dias sem jogar. Quer dizer, é uma coisa meio absurda. De janeiro a abril, os balancetes são deficitários dos clubes. Começa a ficar bom a partir de abril, maio, junho, aí o segundo semestre dá aquela equilibrada. Então, imagina se a gente tem um ano rentável, né? Televisão pagando o ano inteiro, audiência, público no estádio. Então, o Palmeiras lota contra o Grêmio na arena, mas não lota contra um time do interior de São Paulo, quarta-noite, vendendo ingresso a R$250. Então, esse é o ponto. O futebol brasileiro está na mão da CBF, que é ela que decide, não tem uma liga que organiza, não dá aval para os clubes mandarem. Então, lembra da Copa União? Foi a maior média de público da história do futebol brasileiro, foi a maior competição. E aí, eu estou lembrando aqui que o Chico Loni falou que o Santos e o Corinthians podem cair. Se a Copa União tivesse rebaixamento, o Santos e o Corinthians teriam efetivamente sido rebaixados, se não estou enganado. Quer dizer, a Copa União foi só um exemplo, porque a Copa União veio antes da Premier League. A Copa União foi em 87, a Premier League foi criada em 92. A gente tinha, né, capacidade, só que depois o Brasil sempre volta para trás. Então, com a Copa União foi o primeiro exemplo. Depois tivemos o João Avelange em 2000.
onde a CBF, de novo, não conseguia mais administrar. Só que, infelizmente, a gente não estava preparado naquele momento. Eu acho que se hoje acontecesse a Copa União ou o João Avelange, talvez hoje nós conseguiríamos pegar 20 clubes ou 40 clubes e fazer a Série A, a Série B, uma grande liga, porque também não faz sentido a Série B, que é a maior competição depois da Série A. Então, vamos lá. Não tem estadual, não tem vôlei, não tem basquete, tem Série B. A Série B é enorme. Como é que um clube que joga a Série B joga por 10 milhões de reais por ano? Menos de 1 milhão por mês? Não faz sentido uma Série B não valer 50 milhões para cada clube, né? Então, a Liga permitiria isso. Porque o que acontece? A Liga de Primeira Divisão fica muito rica, muito valiosa, muito cara, e começa a crescer a Série B. É natural, porque quando você tem uma Série A muito rica, a Série B também se valoriza, e a Série C, e a Série D. Então, essa gestão da CBF, ela é o oposto do que faz o americano. O americano pode ver. A NBA vem aqui e ajuda o NBB, porque a NBB fomenta também o basquete. De repente, a NBA tem 20 pontos de venda. De repente, a NBA tem não sei quantos patrocinadores. Quando você vai ver, o Brasil já é o segundo mercado fora dos Estados Unidos para a NBA, porque é um pensamento de indústria, de crescimento estruturado. Não apenas que o Flamengo e o Corinthians vão se dar bem, todo mundo vai crescer. Então, eu acho que a Liga é a única solução, só que o Brasil consegue fazer as suas jabuticabas, e hoje a Liga está fragmentada em 2 grupos, com 2 bancos. Está tão louco que o XP, que é o de um grupo, fez um fundo que deu errado. Agora saiu uma notícia que o BTG, que é do outro grupo, quer fazer um fundo também. Então, a XP estava calculando em levantar 800 milhões de reais só com os 20% que ela comprou dos clubes. Quer dizer, o clube vende 20% que na cabeça do clube não tem importância nenhuma, e tem muita importância. Ele abriu mão, né, de um pedaço da TV, e a XP, com esse direito, já vai fazer um fundo de investimento para captar 800 milhões. Quer dizer, então, nós estamos falando com profissionais de um lado e amadores do outro. Então, por isso que a Liga é tão importante, para a gente colocar na gestão. Não dá para colocar também o pior gestor, tem que colocar o melhor gestor. Muitas vezes, na minha opinião, que eu já falei isso, né, em lives, eu traria a gente de fora, ficava lá ajudando a explicar como é que funcionam as coisas, mas o cara de fora tem uma visão mais de entender o todo, a importância do médio, a importância de ter uma arbitragem boa, a importância de ter receitas com season tickets, né, com aquela venda antecipada. Então, ajudar os clubes a pensar melhor o negócio, né? A Liga é o único caminho, mas uma boa liga, fazer uma má liga, melhor deixar como está. Antes que possamos encerrar com o Amir, eu deixo o Beto aí para que ele faça as honras da casa. Está claro e evidente que estamos vivendo futebol ainda muito na sua administração, principalmente do marketing, muito no campo do amadorismo, né? Mas, Beto, fica então para você aí mais uma questão para a gente poder liberarmos o Amir, até porque hoje, e com muita justificativa, a gente estourou o nosso tempo, mas realmente estamos tendo uma aula aqui de marketing esportivo, né, Beto? É uma grande verdade, né, Garrafa? Agradecimento ao Amir, que está nos explicando e nos ensinando tão profundamente sobre as coisas. E, Amir, eu voltei para aquela posição lá de diretor do Palmeiras, tá? Sou diretor de marketing do Palmeiras. Eu gosto. Acabei de perder a Crefisa e, pelo que você falou, ou pelo menos pelo que eu consegui interpretar, aí você me dá um puxão de orelha ou dá um incentivo para eu ir adiante, faria sentido o Palmeiras ter 3 grandes patrocinadores, um banco, talvez o Itaú, uma montadora, quem sabe a Fiat, e uma indústria e uma empresa de e-commerce, talvez uma Amazon. Faz sentido isso que eu falei para o Palmeiras? Não faz todo sentido. Se a gente pensar que, por exemplo, quais são os setores hoje que estão puxando muito investimento? Banco, porque tem liquidez. Cripto, apostas, porque são esses novos negócios digitais. E tecnologia. Streamings, empresas de software. Por que a Microsoft não está numa camisa de um clube, por exemplo? A Microsoft vende, eu pago todos os anos a utilização do software aqui no meu computador e todo mundo faz a mesma coisa. Então, tem muito negócio para estar na camisa de um clube, mas a camisa não pode ser o único mecanismo. Então, ter 3 na camisa faz sentido. E o restante,
em ativações para esse segmento. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma marca que eu gosto muito, que é uma cervejaria lá da Catalunha, está na Espanha inteira, chama Estrella Damm. Ela paga uma fortuna para o Barça. Uma fortuna. Coisa de 15 milhões de euros por ano. Você fala, pô, mas ela não está na camisa. Ela tem as propriedades dela, está no backdrop, tem as suas propriedades de arena lá no estádio, mas ela é a cervejaria oficial do clube. Então, ela pode explorar esses objetivos. E aí, todo primeiro jogo da temporada, chama aquele troféu Joan Gamper, que até o Santos tomou uma chapuletada, né? Foi o troféu Joan Gamper, a própria Chapecoense também já foi lá jogar. Ele é da Estrella Damm. O estádio inteiro, 80 mil pessoas, o prêmio, o troféu daquele jogo é uma estrela, que é a marca da cervejaria. Então, veja só, não é um jogo de temporada, é um jogo ainda de pré-temporada, que é entregue, que nem a Audi Cup, né, que tem lá no Bayern de Munique. Então, dá para fazer, gente. Imagina você faz uma entrega dessa, primeiro jogo do Corinthians é do banco tal, ou é da empresa de tecnologia, Telecom, por que não tem uma Claro ou uma Vivo? Por que a Vivo está no treino da seleção que não tem importância nenhuma? A Vivo não ganha nada patrocinando a seleção. Ganharia muito mais estando no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo. Nós temos que trazer essas empresas de volta. Então, é a criatividade, é o nível de entrega, é blindar o uniforme. Então, patrocinador nenhum gosta de ter uma marca horrível do lado daquela marca maravilhosa. Então, limpar essa camisa com marcas incríveis, o mercado brasileiro tem. Poderia listar aqui pelo menos 50 grandes empresas que podiam estar nos clubes, e já estiveram, muitas delas estiveram, e hoje não estão mais, né? Eu acho que é isso. Obrigado, então, Amir, gostaria de agradecer demais a sua participação com a gente aqui. Obrigado, foi mais do que uma entrevista, papo, foi uma aula realmente. E daquilo que eu conheço um pouco de futebol, eu acho que não há nenhum interesse de tantas boas ideias para parte dos principais clubes do país, com algumas exceções, porque há como o Beto disse aqui pelo debate que a gente mostrou aqui na Gazeta aqui, há outros interesses que para algumas pessoas são infinitamente superior à saúde financeira do clube. Então é um assunto que daria mais 2 horas de debate só esse tema que eu coloquei e também a sua participação com a gente aqui. Parabéns e obrigado, Amir. Olha, estamos aqui nos deliciando aí com esse papo com você. Muito obrigado, viu, Amir? Eu que agradeço. Eu acho que tem uma questão que todos aqui vão concordar, com o potencial que o mercado brasileiro tem. Se nós estamos falando que está tão ruim, ou que podia estar muito melhor, não tem mercado no mundo. Eu sempre falo isso para os estrangeiros. Nós temos muitos problemas de gestão, mas nós somos um mercado com maior potencial de crescimento. Não tem, para vocês terem uma ideia, só perdemos para a China em geração de audiência para a Copa do Mundo da FIFA. Como é que pode? Olha o tamanho da China, olha o tamanho do Brasil. Quer dizer, tem outros países mais populosos que não dão audiência do Brasil em Copa do Mundo, mesmo com o Brasil perdendo. Porque a gente viu a final, França e Argentina, óbvio. Então, o Brasil foi um dos maiores geradores de audiência, se bobear, muito maior do que a Argentina, porque tem uma população muito maior. Então, não dá para a gente não enxergar por esse lado. Mas também o futebol brasileiro é um dos setores, na minha opinião, podemos falar do agro, da igreja, muito conservador. Então, ok, a igreja é conservadora porque tem lá suas questões. Agora, o clube ser conservador não faz o menor sentido com o tamanho de criatividade que ele podia ter. Então, não pode ser conservador com o tamanho de informação disponível de clubes europeus, de ligas europeias, ou até mesmo no Brasil. Você pega, por exemplo, o sucesso que é um Rock in Rio, The Town, Lollapalooza. Não vi um clube uma única vez tentar estudar como é que, por exemplo, eu fui no Lollapalooza, só para dar um exemplo, eles têm lá uma pulseira que você carrega o dinheiro antes, você chega lá, não usa dinheiro, fica só passando, e se acabar o crédito, você tem lá como pôr crédito. Então, todos os estudos convergem que esse tipo de consumo digital faz o cara gastar mais, vamos dizer assim, porque ele fica empolgado, ele perde o controle, né, do dinheiro vivo. Então, são questões que acontecem no Brasil. Então, voltando ao Andrés, o PIB do Brasil tem Lollapalooza, tem The Town. Por que o futebol está tão isolado desse mundo? Por conservadorismo. Então, eu também queria deixar essa mensagem, que eu sou muito contrário a você ser conservador no marketing, que exige criatividade, tem que pensar fora da caixa. Isso eu queria deixar como mensagem final. Muito obrigado pelo convite. São limitados, você entendeu? Eles são limitados. Certo. Essa é a grande verdade. Não tenha dúvida. Vamos a um rápido intervalo, então, em nome de Starbox. Dudu, coloca para rodar. A gente volta daqui a pouquinho com os palpites da rodada, o nosso bolão.
Tá certo? Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, tá aí. Retomando aqui o nosso Confra da Bola, vamos então passar os palpites, relembrando aqui o que tivemos a semana passada. Uruguai 2, Brasil 0. Opa, olha o Roger marcando pontos. Só o Roger marcou, Dudu. Bora lá. Olha a alegria do Roger. Virando. Goiás 2, São Paulo 0. Olha só o nosso Bob. Bertão 1-0, tal. Garrafa 1-0 também. 1-0 Gabi. 2-1 Chicão, quase cravou. Virando a página. Atlético 2, Palmeiras 0. O Beto acertou, mas de cabeça para baixo e todo mundo errou. Todo mundo errou. Não, o Chico acertou. O Chico acertou na mosca. Ah, não, desculpa. Perdão, e cravou. O Chico não acertou. Chico cravou. Aqui no meu celular eu aumento, às vezes poder enxergar aqui. O Chico tinha escapado. Chico cravou. Parabéns, Chicão. Bora lá. Tá, obrigado. Bragantino 3, Santos 1. Gabi, naquele placarzinho magro dela, acertou. Chicão, ponto. Eu tô falando. Chicão, 2-0. Chicão também pontuou. Virando 3-3. Esse aqui, o Garrafa acertou com um empatezinho. O Silvestre também com empatezinho. Virando São Paulo 3, Grêmio 0. Aí muita gente pontuando. Beto 2-1. Roger 2-1. Garrafa 2-1. Foi aquele 2-1. Eu lembro daquele 2-1. Deu 3-0. Demais erraram. Sequência. 1-1 Santos e Inter. Opa. Não, 7-1. Não, 7-1. 7-1. Santos e Inter 7-1. Aqui não vai ninguém cravar, impossível. Nem o Chico. O Chico chegou mais perto, obviamente. Só o Chico Lang para cravar nesse aí. O Chico foi o que chegou mais perto, 3-1. Virando, Dudu. 2-0 Palmeiras. Olha o Roger, o Chico com o coração, quebrou a cara. No demais, todo mundo acertou. O Garrafinha aqui acabou cravando 2-0 para o Palmeiras. Virando. 1-1 América. Aí valeu a sensibilidade do Roberto. Grande bola. 2-2. No resto, todo mundo tomou pau. O Chicão, coitado, numa ilusão desgramada, meteu um 3-0. Ficou feio. Virando. Classificação. Vejam só, olhando em primeiro plano. Vejam só o que eu disse a semana passada. Eu deveria ganhar 2 pontos aí, viu, gente? Porque eu falei que o Chico Lang... Era questão de tempo, ele entraria no G4. Olha o Chico Lang pulando para 31 pontos na 5ª colocação. O Dudu continua na liderança com 41, mas, repito, ainda cabe recurso. O Beto já igualou, estão empatados. Cabe recurso, mas ele está com 41, cabe recurso, empatado em primeiro com o Beto. Garrafa com 39, a Gabi nos placares magros com 38, Chicão 31, o Roger 29. Não fosse o Roger, assim, com aqueles votos dele no Santos, acho que ele poderia estar numa vida melhor. O Silvestre com 29, eu não sei o que aconteceu com meu amigo Edu Soveral, 28, hein? 28 na lanterna, é o nosso Ameriquinha, o Soveral. É o banco roda, gente. O que me impressiona é que roda. O Chico nem estava no bolão, entrou, já é quase G4 e o Dudu não sai da liderança. Mesmo apareceu alguém para incomodar, que é o nosso Beto, com 41, mas ainda o Dudu está lá. Bom, vamos lá na tela então? Vamos na tela então? Rodando aí. O que tem aí, Dudu? Palmeiras e São Paulo. Começa com o clássico, já tem aqui os palpites. Não tem como tirar o Beto mais, né? Não, tá certo, confirmo. Não, mas tudo bem, mas pro Beto opinar, mas tudo bem. 2-1, né, Betão? Vai de 2-1. Então faz assim, o Beto ele pode
o Beto, até porque está aqui com a gente, ele tem a possibilidade de repensar. E não há nenhum problema você voltar atrás. O palpite não foi cravado, foi antecipado. O Beto achou que talvez não pudesse participar. Então mantém, né, Beto? 2-1. Gabi 1-0. O Dudu 1-0. Roger? 1-1. 1-1. Chico? Vai ser 1-0 para o São Paulo. 1-0 São Paulo. Soberal? 1-1. 1-1. Eu vou de 1-0 São Paulo. Virando, Dudu. Cuiabá e Corinthians. 2-1 para o Cuiabá. Dudu, a Gabi já se animou. Difícil a Gabi meter 2-0. Beto, mantém, muda. Como é que fica? 2-0. Eu tô com o Beto. Eu vou colar na liderança do Beto. 2-0. Soveral? 1-1. 1-1 com a emoção, com a razão, Soveral? Com os Com dois? a razão, com a emoção seria Corinthians, né? Eu não estou mal na tabela, preciso melhorar na tabela aí. Mas eu não sei, hein? Beto, com todo respeito à razão do Soveral, ela não sei não, essa. Pô, não precisa jogar, então, já perdeu, não precisa nem entrar em campo, o Corinthians. Eu gosto de provocar. O Roger se diverte. Soveral. Eu te amo, Soveral. Vamos lá, Roger. 1-0 Cuiabá. 1-0 Cuiabá. Bem com a razão, com a razão e com a emoção. Com os dois, com raça e emoção. Não tenho dúvida. Chico Lang. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu vou botar 2-0 para o Cuiabá. Olha só. Chico, não me abandone. Chico, não é você quem tá aí. Chicão? Muda esse voto, Chicão. Eu acho Chico, que agora volta. Tá, vamos depois da... botou com a emoção e com a razão. Muda. Eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou de 1-0 Corinthians. 3-0. Para, Beto. Não, tô brincando. Beto. Gente, eu tô jogando o jogo. Não o jogo aqui, eu tô jogando o nosso bolão. Falei, todo mundo Cuiabá, eu posso somar ponto aí. O Chicão vai fazer ponto agora, ele vai botar 3-0 Corinthians. Eu consegui convencer vocês, não, né? Pronto, mudei. Tá, o Beto mantém 2-0, Beto? 2-0 Corinthians. Mas vai dar Cuiabá. Tá bom. O Chicão mudou aí também. Gabi 2-0, Dudu 2-1. Virando. Eu tentei até que eu não convenci ninguém. Agora Santos e Coritiba. Lembrando que no final de semana teremos Santos e Corinthians. Eu começo com o Beto. Mantém o 2-1, Peixe, Beto? Mantém? Santos cai, Beto? Vai cair na Vila, né? Na Vila, contra o Coritiba. Não. Perguntei se o Santos vai cair. Vai. Ai. Eu justifico. Diga. O Santos, ele nas próximas 10 rodadas, ele tem times muito difíceis para enfrentar. Então, é muito razoável que nas próximas 10 rodadas o Santos tenha mais ou menos 2 vitórias, mais ou menos 4 empates e mais ou menos 4 derrotas. Fazendo isso daí, o time cai. Esse jogo contra o Coritiba é importantíssimo para o Santos. É fundamental para o Santos não cair. Mas mesmo achando que o Santos vence, essa é uma das 2 vitórias que eu acho que o Santos vai ter até o final do campeonato. Foi liberado, então, justificativa para o Beto. 2-1, Gabi 0-0, Dudu 2-1 para o Peixe. Soveral, Santos e Coritiba. Para você, Soveral? Se o Santos não ganhar esse jogo do Coritiba na Vila, pode fazer a mala já, começar a preparar tudo, avisar a família, já ver hotel em cidades do interior. Onde Corinthians já fez a dele? Não, o Corinthians ainda não está num estado tão terminal e também eu falei se o Santos não ganhar do Coritiba. Entendi. Eu acho que o Santos vai ganhar do Coritiba de placar 1-0. 1-0. Chico Lang. Infelizmente, Coritiba 2-0. Que isso? 2-0. Esse é o Chicão. Eu vou de 1-0 Peixe. Vamos virar, Dudu?
Não, peraí. Não vira não, Dudu. Só faz para provocar o Roger. O Santos está com 30 pontos, faltam 10 jogos, 5 são na Vila. O time que fizer 40 pontos nesse campeonato se salva. Então o Santos não cai e 7-1 para o Santos em cima do Coxa. Belo voto. Agora sim, virando, Dudu, virou. Palmeiras e Bahia. Palmeiras está brigando por G4. 3-1, Dudu, Gabi 2-0, ela saiu daquele magro 1-0. Beto mantém 3-0 Palmeiras. Beto 3-0, Soberal. Eu tinha falado 2-1 para o Palmeiras, mas eu vou mudar, posso? Pode. Acho que vai ser mais. Acho que o Palmeiras vai fazer 3-1. Rogério costuma armar para cima do Abel, hein, Rogério? Mas vai dar 2-0 para o Palmeiras fácil. 2-0 Palmeiras fácil. Chicão? 1-0 Bahia. Eu vou de 1-1, Dudu. Virando. Atlético e São Paulo, lá em Curitiba. 2-1, Dudu. 1-0 para Gabi no rival do Palmeiras. O Beto mantém 2-0, Furacão. Chicão. Sim. 2-0, Furacão. 2-0, Furacão. Roger. 0-0. 0-0, São Paulo. Lembrando que o São Paulo ainda não ganhou fora de casa no Brasileiro. Soberal. 2-1 para o Atlético. Esses grilos, velho. 1-1. Vai continuar sem ganhar, mas não vai perder. 1-1, São Paulo e Atlético. Virando, Dudu. Corinthians e Santos. Beto começa com 1-1. Mantém, Beto? Beto. Gabi também. Empatezinho para morrer abraçado. Pisa na cabeça. Empurra mais um pouco. Não adianta não, Beto. Empurra. Você está pisando com o pé esquerdo ou com o direito, Beto? Esse é um dos empates que o Santos vai fazer. Agora, rapaz, deixa eu votar antes, porque a parte de baixo aqui para votar, isso vai dar confusão. Eu vou de Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Vai, Corinthians na arena. Vai 1-0 Corinthians, vai. 1-0 Corinthians. Soberal, Corinthians e Santos. Olha, julgar pelos últimos jogos, né? Corinthians e Santos, ainda jogando em casa, o Santos pior que o Corinthians, ainda tem uma corintite aguda, o time de Santos, né? Eles ficam alterados quando jogam o Corinthians, para pior. Eu acho que o Corinthians vai ganhar de 2-0. Peço muito a atenção de vocês, que agora nós teremos os palpites mais importantes nessa rodada. Com grande chance de, se nós fizermos um bolão entre nós, eu, o Soberal aqui, e o Beto, ele não consegue acertar o que vem por aí. Eu tenho o Roger de um lado, tenho o Chico Lang do outro, e eu estou tentando imaginar. Vou começar com quem? Ele voltou, mas ele vai esperar. Não, mas eu gosto de fazer esperar o Roger. Não, deixa o Chicão, que o Chicão é o mestre. Não. Ele vai dar uma resposta em cima do meu, que eu sei que ele vai explodir o estádio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual a tática eu vou usar aqui, porque quem der o palpite por último já vai saber o palpite do outro, né? Tem isso. Então vai com você, Roger. É isso aí. Então, o Roger vem com palpite surpresa. Vem. O Chico vai surpreender a todos. Roger, vamos lá. Corinthians. Eu amo o Chico Lang. Mas nesse jogo, não vai ser 7. Mas vai ser 6-1 para o Santos. 6-1 para o Santos lá em Itaquera. É um placar histórico, né? Chico Lang na sua resposta, com direito à justificativa, Chico. Olha, na verdade, eu marquei 1-0 para o Santos, que eu acho que o Corinthians vai perder o jogo. Não estou vendo nada que me diga o contrário. Não tem poder de reação, a equipe é muito ruim. Um time ruim. Você pode colocar o Guardiola lá que não vai dar certo. Essa é a grande verdade. Não temos time. Foram contratados vários jogadores e não tem time nenhum. Mas para fazer uma brincadeira com meu amigo Roger, eu vou falar 7-1 para o Corinthians.
Tá, mas o seu palpite fica valendo qual lá? 1-0 Santos. Tá certo. O Chico entrou, o Chico vai pular para G4. O Chico vai pular para G4. Tá jogando sério. Mas 3 rodadas o Chico tá na liderança. Vocês estão aí. Tá jogando para ganhar. 3 rodadas. Ô, Beto, você mantém 1-1, né? Sim. Mantém 1-1, Gabi, 0-0, 1-0, eu dei 1-0 Corinthians. Vamos lá, Dudu, temos mais? Temos, né? Acabou? Palmeiras, final de semana, já falando do Palmeiras? Palmeiras e Bahia. Já foi. Palmeiras e Bahia, tá certo. Já falando. Tá certo. Bom, senhoras e senhores, hoje, por um motivo justo, chegamos a quase 2 horas de live. Mas que aula, hein, gente? Que aula. Que tristeza que vem o futebol brasileiro, né? Ô, Garrafa, deixa eu falar uma coisa para você. Esse rapaz devia ir no Mesa Redonda. Agora, só que o assunto é chato, né? O assunto é isso. Não é que é chato, é que não é o perfil dentro do que a gente tem que entregar. Não é o perfil. Desculpa, eu não quis dizer que o cara é chato. Imagina, o cara é uma sumidade, cara. Isso. Engraçado que eu não tinha visto ele ainda em nenhum programa aí desse televisão, tal, que tem espaço, né? Nas TVs a cabos, né, Beto? Tem uma ESPN. Essa é uma das coisas super legais da gente ter essa liberdade aqui no Confra, né? Isso. É isso, eu tomei Mas a liberdade. Ele merecia, o Bob, ele merecia uma mesa redonda, viu? Porque esse assunto que ele falou aqui, que se o Corinthians cair para a segunda divisão, recebe 200 para receber 30. Quer dizer, 10 milhões. Isso é um detalhe muito importante que ele levantou. E aí eu tomei essa liberdade hoje, gente. Aí, desculpe aí da gente ter avançado, mas era por uma justa causa e eu rodei praticamente 2 vezes só todo mundo aí para a gente poder explorar o convidado. Muito bom. Ele tem muito conteúdo. O que o Bob falou é o certo. O cara, aqui a gente tem a liberdade de entrevistar ele como a gente gostaria de entrevistar. É isso. E vai ficar por isso mesmo. É isso aí. Gente, então, Starbucks, você sabe, se tem, sabe também. Se você não tem, vai saber, porque eu vou deixar dessa vez. Roda mais uma vez, Dudu, um Starbucks aí, porque quem não tem, precisa ter. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbucks funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbucks contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, é isso, gente. Então, você continua nos acompanhando, se inscreva no canal, deixe o seu like, divulgue, compartilhe, tá certo? Faltou o Silvestre hoje, estava acompanhando no dia da nossa gravação lá a manifestação no Palmeiras, são coisas que acontecem, mas agradecendo a todo o time e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e em todas as nossas plataformas. Da minha parte, como diria Roberto Avalone, tchau. Tchau. Valeu, gente.